Sejam todos bem-vindos ao Maxi Desenvolve Week comercial, treinamento feito para vocês com o maior carinho do mundo, pensando também em quem vai assistir futuramente, para a gente fazer um treinamento de fato com a expectativa que a gente tem da venda, do encantamento e do conhecimento técnico. A gente começou o nosso treinamento no Flow, acho que está dando resultado. Agora a gente segue para a parte técnica, justamente para a gente começar a puxar dali as informações corretas. É um trabalho de operação, também é um trabalho de inteligência ali com vocês. E mais importante de tudo é a gente entender que existem várias etapas aqui, né? Tem pessoas também, acho que diversas funções. Assistente comercial, executivo de conta, e o que está no meio? Tem outros cargos, outras funções? Não. Já contei para vocês um pouco do estágio, acho que a maioria já viu os estagiários chegando, crescendo. Maxi Desenvolve, que é esse treinamento que a gente está fazendo. Freelas conectados para o mercado em geral, freelancers. O Academy para mercado. E o trainee começa agora, mês que vem também vamos contar com mais engenheiros, engenheiras na área de gestão junto com a gente, ajudando um pouquinho, né? Tanto nos projetos quanto na execução dos programas. E isso, gente, é para a gente poder trazer o nosso papo principal. A gente vai falar um pouco de áudio hoje. O Will vai estar aqui com a gente. Nos outros dias, todos os coordenadores vão passar com a gente aqui também. E eu acho que é uma reaproximação, né? São muitas pessoas novas ali também em operações. E pode ser que agora seja conturbado, que seja corrido, mas vocês contam também com uma nova função aí na área de vocês, que é o produtor técnico. Então, o produtor técnico ele fica exatamente no meio entre vocês e os coordenadores. E acho que isso ajuda muito a gente a reduzir, encurtar o caminho para perguntas, para dúvidas e também criação de conteúdo. Coisa que a gente vai fazer para vocês aí muito em breve. Então, nosso cronograma está assim, soluções de áudio. Hoje, a gente vai fazer num formato de explicação, perguntas. Explicação, perguntas. Assim a gente também grava para quem vier depois, pode participar, tá bom? Amanhã a gente faz soluções de luz. Na quarta-feira, soluções de imagem. Na quinta-feira, a gente vai fazer soluções de captação, projetos. E vamos fechar com um happy hour para, né, comemorar esse primeiro treinamento que a gente está fazendo aqui de novo com essa nova área. E o objetivo é isso, né? Fazer um treinamento estruturado, com foco técnico, conectando diretamente o time do comercial junto com o time operacional. Eu acho que isso vai nos trazer ao sucesso e à excelência técnica, que é algo que a gente busca, né, junto com os nossos clientes. Ao longo desses 4 dias, a gente vai ter direto com os coordenadores de áudio, luz, imagem, captação, projetos, entendendo quais soluções existem no cenário atual. Muito dos materiais que a gente trabalhava anteriormente, a gente já não tem mais. Ou não quer mais ter. E isso faz a gente olhar para o que sobra. O que está chegando? O que tem de novo? O que tem de quantidade? E eu acho que é esse o ponto que o Will vai trazer hoje. Né? Vou fazer um projeto, vou vender esse projeto. Tá, mas eu tenho 40 dessas caixas aqui, vou precisar alocar? Vai ser quanto isso? Então, a gente já trazer esses números atualizados. Depois a gente vai formalizar isso num playbook para vocês e também um material de cartilha de consulta de mesa. Acho que fica mais prático também quando você tem isso, né? E, gente, objetivo, elevar o nível da nossa leitura técnica de ponta a ponta. Tá bom? Convido vocês a sempre acessar o site da Maxi, porque lá, eu não sei se vocês já pararam para ver, alguém já entrou no site da Maxi nessa área de lista de equipamentos? Vocês já conseguem ter no próprio site, quando vocês vão no menu equipamentos, vocês têm definido por área áudio, luz, imagem, captação. E essa é a lista que a gente vai falar hoje. Só o que não tem aí é backline, talvez os amplificadores, né, instrumentos musicais, etc. Então, o backline não está aí. Tem outras coisas que a gente entende também que a gente não quer mostrar para o cliente, coisas que vão sair. Então, a gente vai sempre se ater aos modelos dos equipamentos nessa área do site. Então, lá é a área oficial do que tem na empresa. Obviamente, no Flow está atualizado, mas isso é o que é mostrado para o cliente. Então, quando o cliente entra no site e vê essas informações, é isso que a gente tem que saber também explicar, manejar, substituir, por aí vai. Então, eu vou deixar essa tela sempre aberta daquele lado e vou deixar a apresentação desse. Então, conforme o Will vai falando, a gente consegue conferir que modelos ele está falando exatamente, tá? Will,
Vou te chamar aqui então para você começar o nosso bate-papo. As explicações a gente separou dessa forma aqui, então se vocês têm uma pergunta de processamento, espera que a gente vai chegar. E, por enquanto, a ideia é passar etapa por etapa. Vamos fazer aproximadamente aqui 1 hora e meia de explicação. Depois a gente pode abrir para cenários, projetos que a gente já teve, que a gente tem dúvida, para uma coisa mais geral. Então, fico à disposição de vocês também. Sempre perguntas no microfone, só levantar a mão que eu trago, tá bom? É com vocês. Obrigado, fera. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos lá, vamos iniciar o nosso treinamentozinho. A ideia aqui hoje foi a gente alinhar aquilo que a gente está querendo vender com o que a gente tem no galpão, baseado naquilo que a gente está começando a trabalhar com o Flow e tudo mais. O fato que a gente ter tido nesse curto período de tempo algumas atualizações em relação a equipamentos e tudo mais, eu quero passar para vocês entenderem quais são as novidades. Alguns equipamentos, por exemplo, microfones, sistema, a gente já descontinuou pelo fato de estar muito antigo e já substituímos por equipamentos novos para a gente estar melhorando o nosso portfólio, estando dentro do mercado. A Max, junto com o Zé, tem essa política de que a gente não quer ter equipamento velho por muito tempo, a gente quer ter essa prática de estar trocando e pegando esses equipamentos mais novos no mercado, para isso a gente negocia. A gente tem uns parceiros de compra e a gente está estabelecendo também parceiros de venda, onde eu pego tudo que está mais velhinho na máquina, repasso por um preço e consigo substituir isso aí por equipamentos mais novos, tá? E assim a gente mantém atualizado o nosso portfólio, mantém atualizado com o nosso cliente, sempre trazendo novidades e por aí vai, tá bom? A gente separou por tópicos aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre microfones sem fio, tá? Nossos sistemas wireless. Depois a gente vai passar um pouquinho sobre mídias, backlines, até para vocês terem uma noção do que a gente tem. Backlines nada mais é do que a gente trabalhar com bateria, ampli de guitarra, ampli de baixo, vocês terem noção daquilo que pode ser vendido, daquilo que a gente consegue atender ou não, tá? A parte de monitoração, tradução wireless também, interfaces digitais, a gente está iniciando bastante isso, tá? Eu vou explicar para vocês passo a passo como funciona isso. É legal vocês entenderem também as nossas consoles. Tivemos atualizações neste mês passado. Adquirimos em janeiro 13 mixers novos, consoles novos, são as DM3, nós já tínhamos algumas. E hoje nós temos o total de 13. E aí a gente adquiriu no mês passado a mais nova linha da Yamaha, que é a MGX, tá? É uma linha que era anteriormente analógica e já passamos para digital, nós compramos 10 dela. E para fazer foyer, pequenas salinhas, eu vou mostrar para vocês, isso é bem legal e vai muito daquilo que vocês estão vendendo, para vocês venderem realmente o produto certo, com aquilo que a gente tem, o menor preço possível e a melhor qualidade. A gente vai passar um pouquinho sobre o processamento, depois a gente vai explicar. Vamos fazer um treinamento muito legal, que é sobre caixas de som de PA e colunas. Eu vou mostrar para vocês como que funciona a minha cabeça quando eu vendo uma alta com sub, para a gente fazer as vendas casadinhas. Se a gente não consegue colocar torrezinhas como a EV, a gente conseguir trabalhar com uma alta, o cano, que a gente chama de poly, e o sub juntinho, porque nem todo mundo gosta de tripé, isso está em desuso. A gente comprou uma remessa nova, mas isso já... A gente está entendendo que o mercado está indo para outro canto. A gente esteve agora recentemente em Campinas e vimos um sistema lá que é baseado todo nesse... A gente chama de torre, né, o pirulito, conforme for. E a gente está partindo para essa linha porque a gente entende que é isso que o cliente está querendo a partir de agora, tá? Depois eu vou falar um pouquinho também sobre gaveteiro. Isso é uma coisa que a Max tinha poucos gaveteiros. Eu vou explicar para vocês o conceito de gaveteiro e como a gente se organiza dentro desses gaveteiros, que nada mais é do que um rack vertical com um monte de gaveta, onde eu tenho tudo especificadinho, aquilo que vocês me pedem para mandar uma placa a mais, um microfone diferenciado e tudo mais, a gente vai passar por isso. Beleza? Vamos lá. Falando um pouquinho de microfone, tá? Que é o que interessa bastante, vocês locam bastante microfones. A gente tem a nossa tabelinha ali, e deixa eu ver se isso aqui funciona. Ah, funciona, dá para ver, basicamente nós temos. A parte de microfones, aqui a gente está começando do mais barato, que é a última linha, tá, para o mais caro. Tá? O que acontece? De modelos de microfone, a gente tem vendido bastante Accent, porque é o nosso modelo mais caro e é o que a gente mais tem. A gente tem bastante quantidade de Accent. Tá? Salvo engano, acho que a gente deve ter basicamente 15 racks com 4 canais. Isso é uma coisa importante que vocês têm que gravar.
O que está acontecendo? Eu estou criando um padrão dentro da Max, porque o que estava acontecendo? Estava acontecendo da gente vender 2 canais. Aí a gente tem rack com 4 hoje, 2, 4 e 6 canais. Sendo que 6 e 4 canais é a maior quantidade que eu tenho. Então, às vezes, eu vendia 4 canais e eu não tinha o de 4 canais em estoque. O que eu fazia? Eu mandava o de 6. Eu estou mandando mais do que eu devo para o cliente, ou seja, eu estou deixando de ganhar dinheiro com esses 2 canais a mais que eu poderia estar fazendo uma venda para outro vendedor, e eu estou prendendo 6 canais no lugar que eu só vendia 4 e perdendo dinheiro com a empresa. Então, o que eu fiz? Eu estou padronizando. Hoje, na Max, nós só vamos ter hacks com 4 canais e com 2 canais. Ah, Will, mas eu vendi 6. Problema nenhum. Eu vou te mandar um hack com 4 mais um hack com 2. Você tem 6 canais, o cliente pagou por isso, ele vai ter isso. Isso a gente consegue modular bastante quando a gente está falando em Accent, tá? Que é o nosso primeiro microfone ali, ó. É o AD4Q. Então, o Q ali na frente, gente, significa quad, tá? 4 canais e o AD4 é 2 canais. Então, a gente tem bastante o AD4Q, que é 4 canais, e a gente também tem bastante o 2 canais. E aí eu estou migrando agora, deixando tudo com 4 e 2 canais. Nós ainda não temos todos os nossos sistemas combo. O que é o combo, para a gente entender? O combo é quando ele vai o bastão e vai também já o body pack para eu ligar ou um lapela ou um headset. Lembrando que microfone é diferente de sistema, tá, gente? Quando a gente vende o combo, eu estou mostrando para o cliente. Eu estou vendendo um sistema Accent para ele, 4 canais, combo, mas aí eu preciso oferecer para ele. Você quer com qual microfone? Você quer um DPA? Você quer um Twimplex, que são linhas mais caras, linhas mais top? Ou você posso te mandar um TBS, por exemplo? Tanto é que no nosso aprovado nós temos lá TBS, muitos de vocês vendem TBS, e eu procuro manter o TBS no aprovado, porque é o que realmente o cliente está pagando. E tem cliente que não entende o que é um TH53, que é o nosso Twimplex, tem cliente que não entende o que é um DPA, que é um microfone de aproximadamente R$6.000, R$7.000, dependendo. Então, eu tenho mantido isso. A gente tem hoje fizemos rotulamos cada microfone, testamos, limpamos, e aí para a gente ter um controle do que realmente a gente tem no Flow, até para eu poder passar uma atualização para o Juninho, para os demais meninos, para o Basaglia, que está fazendo um treinamento disso, né, colocando o Flow em ordem. Então, o que a gente fez? A gente limpou, organizamos, separamos todos os DPAs, porque tem vários modelinhos, e eu comprei agora mais 16 TH53 novinho para incorporar no nosso time de Twimplex. Por que o Twimplex? O Twimplex é um microfone da Shure, ele é do mesmo nível do DPA. O cara que aceita o DPA, geralmente ele aceita o TH53, o Twimplex, e só que ele é um microfone mais robusto, ele é um microfone que aguenta mais pancada. Para locador, eu preciso sempre estar pensando muito em robustez. O DPA ele é muito sensível, ele estraga muito a orelhinha aqui, então ele dá muito problema. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando meus DPAs para eu cumprir o cultural que eles me pedem necessariamente os DPAs. Então, por exemplo, eu preciso do MASP, para o Itaú Cultural, enfim, alguns lugares que realmente eles pedem, eu quero um 6066, um 4188, eu resguardo esses microfones e, para os corporativos, no geral, eu tenho mandado o TH53, que é do mesmo nível e a sonoridade é ótima, tão quanto um bastão sem fio. Então, o que acontece? Hoje a gente tem vendido, a gente começa a passar a vender 4 canais ou 6 canais. O cliente pediu 20 canais, a gente vai mandar 4, 8, 12, 16 e mais um outro hack para formar 20. Então, se eu tiver que mandar 5, 6 hacks para o cliente, eu vou mandar. Mas o que eu vou ter com isso? Uma mobilidade maior, eu consigo dividir mais os meus hacks e eu ganho com isso o fato de eu mandar realmente aquilo que o cliente está pagando. Eu não preciso estar mandando a mais para ele. Esse tipo de upgrade tem rolado muitas vezes. A gente vende o LXD, que é uma segunda linha da Shure, Accent é a linha top, depois eu tenho o LXD, que é essa segunda linha aqui, ó. O LXD, a gente também, tudo que é o Q aqui é Q de quad, tá? Que são 4 canais. Então, eu tenho Accent 4 canais, eu tenho o LXD 4 canais. Abaixo disso é tudo canal unitário que eu monto de 2 ou de 4 canais dentro do rack, tá? Então, hoje eu consigo também fazer essa brincadeira. Às vezes, o cliente me comprou o LXD, isso é importante vocês saberem. A Accent é a nossa linha A, o LXD é a nossa linha B, e abaixo do LXD eu tenho o QLXD e o SLXD. São linhas C, são linhas mais baratas para compor. São essas duas linhas, elas andam muito juntas, tá? E aí eu preciso daquele microfonezinho que a gente brinca requinguela, jogado lá pro foyer e tudo mais, eu mando o LXD,
que é uma linha de microfones nova. A gente comprou agora se eu não me engano, 10 canais desse microfone. Ele é uma base, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele é essa base unitária aqui, ó. Só que apesar dele ser uma base unitária, ele já recebe 2 canais aqui. Então ele é uma versão custo-benefício da Sennheiser. É muito legal, é do caramba, tem banda viajando com isso. A gente entende que isso, para a gente, é uma linha que a gente vai colocar em plenárias menores, em foyers, coisas reduzidas, precisa de um custo-benefício maior. Então, o que a gente está fazendo? A gente sempre está pensando o seguinte, o cliente pagou por uma console top, por uma caixa top, por um microfone top, ele vai ter. Só que hoje eu não consigo vender só equipamento top, eu preciso criar uma linha B e, de repente, até uma C. Então, eu preciso ter caixas linha B, mesas linha B e microfones linha B. Esses linha B são o que a gente chama dessas linhas mais baratas, que é a linha de ULX para baixo. Aí eu posso estar vendendo o QLX, o SLX, ou se eu precisar de 2 canaizinhos como a basezinha faz, um lugarzinho menorzinho, eu consigo vender o Sennheiser WDX, tá? Só para vocês entenderem, no Flow ele aparece, a gente está atualizando isso aí também, ele era os antigos EWD G4. A gente vendeu tudo, tirou ele de circulação, mandamos para as casas por aí, e a gente substituiu pelo DX, que já é a linha digital, último lançamento da Sennheiser nessa linha de entrada, tá bom? De microfones, a gente tem isso para trabalhar, tá? Então, do menor e mais barato, mais simples, porém já é uma linha... A gente fala linha de entrada, gente, mas assim, nem de longe esses microfones são ruins, tá? Não é um microfone, esse aqui o Accent vai funcionar e esse aqui vai falhar. Não é esse o conceito. O conceito aqui, existem linhas muito inferiores do que isso. É que a nossa linha mais barata já é uma linha bem legal, já é uma linha toda digital, que é o EWDX, e já é uma linha que é usada em muitos lugares, muitos shows e tudo mais. Então, assim, a gente em nenhum momento está falando em a linha PGX aqui, que é a linha mais barata da Shure, que é uma linha totalmente custo-benefício, ela não garante a transmissão, a verdade é essa. Que é uma linha onde a antena as antenas e os componentes que vão dentro dessas bases são bem sensíveis. Aqui a gente já está partindo de um piso bem elevado, tá? Então, qualquer coisa que vocês venderem nesse sentido já é uma linha bem legal. Will, você faria hoje uma plenária grande com EWDX? Se eu tiver bem montadinho, tudo certinho, eu faria. Não tem problema nenhum, dá para se fazer, tá? É claro, Will, mas nós temos produtos melhores para se aplicar numa plenária maior? Claro, eu vou trabalhar de ULX para cima, eu vou procurar vender o ULX ou o Accent. Mas hoje, fazendo, por exemplo, um Localiza, igual a gente fez, fazendo esses eventos maiores, com mais plenárias, com os meus cabos de antena, as antenas tudo certinho, igual a gente está padronizando tudo, e depois eu mostro para vocês, tanto a linha ULXD como a linha Accent são linhas tops, e hoje em dia são os topos do mercado ainda. Só para vocês terem ideia. A Shure não inventou nada melhor do que um LXD hoje, ou do que o nosso Accent que a gente usa hoje. É que, assim, no mercado... É até engraçado falar, Accent pra gente parece ser tão normal. Gente, Accent quase ninguém tem. Assim, tirando o Gabisson, que é a maior empresa da América Latina e a segunda do planeta, se você pegar as outras empresas, eles têm canais restritos de Accent, porque um canal de Accent hoje é muito caro. Para vocês terem uma ideia, uma base igual essa aqui, ó, essa base aqui custa R$40 mil cada canal e mais 12 mil cada bastão. Ou seja, e aí eu preciso de mais coisa. Eu preciso do body pack, né, que eu tenho que ter esse cara aqui que anda junto com esse cara para eu falar que eu estou vendendo um combo. Então, esse aqui custa mais 10 mil. Então, é 4 vezes 10, mais 4 vezes 12, mais 40 mil. Para quanto que não foi 4 canais? Então, é isso. A gente está mexendo com esses valores. Fora as antenas que eu tenho que ter, né? As antenas a gente trabalha com essa aqui. Ó, nós temos essa pá. Só essa pá aqui acho que custa 2.300, que é a última vez que eu vi. É uma pá amplificada, ela pega mais longe, que é igual aquela que está ali no fundo, ou então eu uso uma pá, a anteninha palito, que é geralmente quando é eventos, ambientes menores, aí eu consigo trabalhar com a Zominizinha. Fora isso, em grandes plenárias, que eu tenho que ter o meu sistema todo atrás de um painel de LED, eu preciso ter um cabeamento, que hoje a gente trabalha no padrão de 10 e 20 metros, e aí eu coloco um pedestal e coloco essas antenas para cobrir toda essa região. É assim que a gente faz. Beleza? Tranquilo até aqui, microfones? Deu para entender? Dúvidas? Manda. Eu preciso que você fale no mic, porque a gente está gravando. Volpe, fica aqui com a gente, o Volpe vai... Só para a gente registrar. Eu particularmente estou vendendo bastante o SLXD, porque tá acontecendo aquela questão, pô, manda um equipamento mais em conta, então entra até na questão de caixa, de não ir
Meyer, aí a gente vai de QSC, e aí eu já entro com essa linha de microfone, o SLXD. Essa questão que você falou de 4 e 2, ele se replica em todos esses modelos de microfone ou só para o Accent? Quando você fala em linha top, o fabricante ele pensa em 4 canais, por isso quad. Então você só vai ter quad nas linhas ULXD de fábrica, tá? Default mesmo. O LXD quad e Accent quad. Daqui para baixo é tudo linha unitária. Salvo o Sennheiser que vem 2 canaizinhos na mesma base. Mas aí é um truque que o fabricante fez para você ter uma basezinha que é essa basezinha aqui, ó, com 2 canaizinhos. Isso é um truque que o fabricante faz para economizar na hora da venda. Ele também quer vender coisa barata, ele não quer só vender coisa cara. Assim como a gente. Então, o que acontece? Quando você vai vender SLXD, eu tenho sempre case com 4. E 4 basezinhas dessa aqui dentro de um case. 1, 2, 3, 4 canais dentro do rack. Tenho vendido, em média, 6. Sempre 6 canais. 4 mais 2, ou... E aí, como que seria? Ou vai 4 ou vai 8, então? Não, então, aí o que eu faço? A gente pode fazer o seguinte. Se o teu cliente compra 6 canais do LXD, ele aceita 4 desse e mais 2 desse, eu mando separado. Senão, hoje eu vou ter que desmembrar o SLX. Até porque o SLX a gente só tem 2 racks, tá? 2 racks com 4, a gente tem 8 canais na empresa só, desse SLX. Inclusive, eu acho que é o rack que veio da Showtime, se eu não me engano, que eu tenho 2 racks lá bem parecidos. E aí é assim que funciona. Então, eu tenho hoje 8 canais. 4 e 4. Tá bom? Então, para mim, não compensa muito eu desmembrar. O que vale a pena? De repente, se ele quiser 6 canais, de repente, vale a pena você já partir para o LXD aqui, ó, o Sennheiser. Que vai ser a mesma coisa, talvez até melhor. Tá bom? E mais barato para ele. Fechou? Você falou da diferença do DPA para o TH e o TBS. Acho legal dar uma explicada. O TBS, boa pergunta. O TBS hoje custa, gente, só para vocês terem ideia, R$600 no mercado. Se eu for lá na Santa Efigênia, quero um microfone headset TBS, que é aquele ali, ó. Ele custa em média R$600. É um microfone super barato. Para vocês terem a ideia, onde foi o último evento que eu usei TBS? Eu mandei um TBS porque o orçamento foi menor. Eu fui lá ver o evento, o som estava do caramba, não falhou, estava bonitinho, não pipocou, bonitão. Dá para vender DPS. A gente só tem que entender que você está saindo do Twinplex, que hoje custa de R$3.500 a R$4.000 o microfone, para uma linha de R$600. Cai na mesma ideia de microfone. O que é o coerente você vender? Eu estou vendendo um sistema Accent, claro que você vai tentar emplacar um TBS, um TH53 ou um DPA. Eu estou vendendo uma linha mais barata, é natural, vocês vão sentir isso do cliente de vocês. Bicho, eu estou com um budget tal, preciso encaixar dentro dessa grana. Tá, então vamos lá. Você pode vender para ele TBS normal, todos os TBS que nós temos estão testadinho, bonitinho, e são novos e saem muito poucos. Olha lá, os gaveteiros, que eu vou entrar lá no último, é isso aqui, ó. A Max não tinha isso, a gente implantou. Isso aqui é aqueles gaveteiros altos, assim, que tem várias gavetas. A gente chama de gaveteiro, que serve para guardar coisas delicadas. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o meu gaveteiro de plenária, que é onde cada gaveta tem uma listinha que o técnico chegou lá no evento, ele vai conferir, porque o meu Mox pode ter mandado coisa faltando. Quando chega no evento, eu tenho um cara, um guardião, ó, você vai checar o gaveteiro para mim. Aí o líder fala para ele, ó, checa o gaveteiro. Ele checa o gaveteiro, pô, tem que ter 10 RJ45, tem que ter 10 cabo BNC, tem que ter 5 SM58, tem que ter 10 microfones TBS. O cara vai checar e vai dar um tique ali na tabelinha. Ali, ó. Cada campo da tabela é um campo do Almox, da entrada do job, da saída do job e da volta do Almox. O que eu tive que fazer? Eu tive que colocar travas em todos os processos para eu entender que as pessoas estão cuidando do meu equipamento. Para parar de quebrar as coisas, para parar de sumir, para parar de extraviar e tudo mais. Então é isso. Primeiro passo, eu criei um gaveteiro. Na verdade, todas as empresas trabalham com isso. Gaveteiro. Esse aqui é um gaveteiro mais específico, é um gaveteiro de banda. Então aqui, só para vocês terem ideia, só de grana num gaveteiro de banda, ultrapassa 200 mil. Um gaveteiro. Só de microfone. Então, assim, eu tenho 10 de um modelo, 10 de outro. Eu contratei uma banda. Vocês vendendo uma banda dentro do show, eu sou obrigado a mandar esse gaveteiro aqui para cumprir o rider da banda. Então, às vezes, eu ligo para a banda. Por exemplo, o Kennedy fechou lá uma banda, The Flavors. Eu vejo o rider do cara, eu falo, mano, o rider do cara é um rider convencional. Normal para mim. Todo rider convencional, eu já tenho um gaveteiro pronto para esse rider. Na verdade, eu tenho até coisinhas a mais ali que o cara não pede, mas eu já tenho no meu gaveteiro. Então, o cara pede 6 SM58, eu já tenho
10 mandando. Então, eu sempre tenho a mais. Então, eu já bato esse raid, eu só ligo por desencargo. Mas, na verdade, tudo que ele pedir, eu preciso de 6 direct. Não, tá indo um monte de direct ali embaixo. Ó. Acho que é 8 ou 10 direct box que eu já mando pro cara. Então, na verdade, eu já faço essa banda com fôlego, entendeu? Sem precisar de muita coisa. A gente tinha feito um treinamentozinho desse na Fullcine, né, Laura? Que a gente fez com a galera, o pessoal tá mais interagido. Parte de microfones, a gente tem algumas coisas ali, ó. As principais marcas do mercado a gente trabalha, tá, gente? As mais legais, né? Que é Shure, Sennheiser, Neumann, AKG, a gente tem Rode, a gente tem Krau, Audio-Técnica, Telefunk. Essas marcas mais embaixo vocês não vão falar, porque é muito no business show, tá? O pessoal usa muito Telefunk, Audio-Técnica usa bastante. A Rode está muito associado mais à linha da Fullcine, que é microfones de captação de câmera direto, então tem essas coisinhas. A gente tem uma gama legal de microfones aí que dá para trabalhar. Agora não, mas me dá uns 2, 3 meses, depois vocês vão dar uma olhada na salinha de microfones, visita a gente lá, vê como que tá. Tem o Matheus que cuida hoje, pede para ele mostrar algumas coisas para vocês. É muito legal a sala de microfone, tem bastante coisa bacana. Nós temos também os nossos tablets, que a gente usa bastante, isso está muito interligado com o pessoal de TI. Hoje a gente trabalha basicamente com os Lenovo, Samsung, e a gente tem alguns iPads. A mesa de som, as 10 mesas de som novas que eu comprei, ela já tem um leitor de card, que eu consigo salvar a música dentro desse... É um PCMC, é um cardzinho que ele fica embutido dentro da mesa e eu dou play na própria mesa de som. Então, o que a gente está pensando? A gente alimenta esse card com essas músicas, com vários playlists lá que a gente pode criar, baseado nas próprias pastas que a gente tem dentro do Spotify, e eu consigo dar um play pela própria mesa de som, isso fica guardado dentro da mesa, e eu evito o roubo de tablet, o que, no final das contas, acaba acarretando ou em prejuízo para o vendedor, que a gente não sabe se, de certa forma, acaba descontando do vendedor ou da própria Max. Então, eu consigo inibir esses tipos de avaria. Nós temos também as licenças, né? As licenças hoje a gente tem usado basicamente licenças Dantes. As nossas licenças elas estão atreladas às placas de áudio. Então, por exemplo, hoje nós temos as placas de áudio, está vendo embaixo a interface de áudio? A gente tem, basicamente, a gente tem trabalhado com um modelinho que chama UCA, que é aquelas vermelhinhas, que inclusive tem uma linha atrás, que é horrível. Horrível porque ela é RCA. Totalmente antiprofissional, eu quero tirar essas placas de linha. Eu odeio essas placas, e assim, só que para tirar eu preciso colocar outras. Dentro do meu gaveteiro eu já fiz um moldezinho para as placas novas, a gente está trabalhando com a UMC22, que já é uma placa mais robusta, maior, já tem saída P10, bonitinha, que é o que eu quero que vocês comecem a vender. Tudo isso eu estou transicionando ainda, assim que eu tiver 100%, eu falo assim, beleza, arranca a UCA do Flow, não preciso mais de UCA. Quando eu tenho equipamentos ou eventos muito grandes que eu preciso de muita placa de áudio, o que é mais inteligente eu trabalhar? É mais inteligente eu trabalhar com licença. Então, por exemplo, eu tenho todos esses laptops aqui ó, em cima da mesa que eu preciso extrair áudio deles. É muito mais inteligente eu te dar um número com uma licença, você instala um driver, o teu computador vira uma placa de áudio, eu capturo isso via cabo de rede, pronto, já enxergo todos esses laptops aqui na minha mesa de som, e aí eu falo, Kennedy, dá um play no seu laptop. Ele dá um play, eu abro aqui. Agora você, tá, e vou abrindo isso. Então, isso a gente tem 40 licenças hoje, né, Silas? 40 licenças. O que são essas licenças? A gente chama elas de DVS. Dante Virtual Sound Card. A gente instala esse drivezinho dentro do seu computador, ativa essa licença, tudo isso tem que ser feito online. A partir disso, seu computador vira uma placa de áudio, eu consigo disparar. E aí, hoje, como 80% dos nossos eventos estão tudo sendo feito dentro do Dante, eu consigo ter o computador de vocês numa rede e eu disparo tudo isso de onde quer que seja. Para a gente é mais barato, uma licença custa muito mais barato do que essa placa de áudio, essa interface de áudio, e eu não perco. A partir do momento que isso voltou para dentro da Max, eu vou lá, o meu TI desinstala isso e já guarda essa licença de novo para ser reinstalada numa futura máquina. Ou seja, eu tenho qualidade na fonte, eu não tenho perca desse material, esse material eu posso usar em qualquer máquina que eu quiser e eu sempre vou ter essas licenças. Nunca ninguém vai roubar uma licença dessa de mim, até porque quando eu forneço os números, o serial number dela, o ID number dela, por um técnico fixo da Max, tá bom? E como a gente tem todas essas licenças, um dia esse cara usar em outro lugar, eu vou saber que ele usou. Beleza? Temos os Direct Box. Direct Box hoje está acompanhando dentro dos nossos gaveteiros, a gente tem eu não sei dizer quantos Direct Box nós temos, mas deve ter mais de 60 Direct Box, a gente dividiu nossos gaveteiros, isso já está sendo vendido e vai. A única diferença que tem entre Direct Box um para o outro é que um é ativo, outro é passivo, isso para venda não impacta em nada.
E falando, entrando um pouquinho de backline, que isso que eu ia falar sobre mídias, computadores vocês já sabem, né? A gente pulei ali notebooks. A gente tem notebooks da linha Lenovo, Samsung, que são computadores aí equipados hoje com i3, i5. A gente usa para fazer também player de áudios, para rodar softwares leves. E quando a gente precisa de uma coisa mais parruda, aí nós partimos para os MacBook Pro. Temos algumas coisas mais parrudas para rodar, por exemplo, um QLab, ou se eu quero fazer alguma coisa como gravação, enfim, usar um Reaper, a gente tem uma máquinas até com i7 ou, de repente, partindo para Macintosh, tá bom? Dentro do backline, eu não sei se é familiar essa palavra para vocês de backline. Backline, para a gente, o que é? Tudo aquilo que vai em cima do palco relacionado à música, tá? Para vocês entenderem, hoje nós temos, acho que, 5 baterias. Essas baterias estão passando por uma renovação. Eu tenho um rapaz fazendo todo o levante para mim de tudo que está ruim, eu estou trocando e restaurando, limpando, consertando, para ter um kit de bateria completo. O que é o kit de bateria completo? Bumbo, caixa, chimbal, tom 1, 2, 3, pedestal de prato 1, pedestal de prato 2, máquina de chimbal e pedal de bumbo. Esse é o kit da batera. Quando um baterista vai tocar, ele pede essas coisas. Eu preciso do corpo de bateria completo. É isso que a gente vai vender. Então, a gente tem 5 baterias dessa hoje, que estão sendo, parte delas já estou em 75% finalizado, já tudo bonitinho, limpinho, restaurado, os parafusinhos funcionam, tudo aquele carinho, né? Tive que pôr um cara para cuidar disso aí para mim também, tá? Então, são 5 baterias que hoje nós temos dentro da Max. Varia entre modelos, tá? Nós temos Yamaha, nós temos Gretchen, nós temos Peer Export e nós temos mais um outro modelo que eu esqueci. Você lembra, Silas? Ou é 2 Peer? Acho que é 2 Peer, né? Então, quando a gente fala de backline, é isso. Bateria, ampli de guitarra, esse amplificador Fender aí, ó, que você está vendo, a gente chama ele de Twin Reverb. Nós temos 6 dele, né, Silas? 6 Twin Reverbs desse, que é esse amplificador. E nós temos mais ampli de baixo também. Fora o amplificador de guitarra, a gente tem mais 2 JCM 900, que são outros modelos. Eles fazem a mesma função, que é amplificar o som da guitarra, porém em outra marca. Esse aí é da Fender, a gente tem 6. Aí eu tenho outro, mais 2 da Marshall, que é também amplificador de guitarra, que é 2 modelinhos que a galera gosta também. Então, nós temos 5 bateras, 6, 7, 8 amplificadores de guitarra, e nós temos mais amplificador de baixo, que a gente usa bastante também. A gente tem 2 BA115, que são amplificador de baixo menores. Temos Hart, que nós temos mais 2 Hart, que se eu não me engano, e mais 2 ou 3 Ampegs. A gente meio que anda tudo, meio que os números tudo iguais aí, tá? Os amplificadores de baixo eu ainda não revisei, não cheguei lá ainda, eu comecei pelas baterias e o amplificador de guitarra. Dentro do Flow, vai ser do mesmo jeito ou vai ser item a item? Essa é a pergunta. Eu sei, eu já vi os kits lá, vocês chamam de kit PMG, né? Kit pequeno de 12 canais, 24, 36, 48, uma coisa assim. Na verdade, só um ponto de observação, que dentro do sistema a gente vai achar 2 possibilidades, kit e sistema. Importante você colocar como sistema, porque sistema o Will consegue arrancar ou adicionar itens sem mexer, podendo mexer totalmente na lista. O kit não, o kit é fixo. O que está lá vai ser aquilo e ele não consegue mudar. Boa, o kit é fechado, exatamente. O kit eu não tenho acesso para fazer mudanças. Quando eu coloco sistemas, eu consigo inserir. Então, por exemplo, você vendeu um kit de 24, de repente o cara de 24 canais, o meu kit de 24 canais vai 8 direct box, o cara precisa de 10, aí eu falo para você, bicho, eu tenho que mandar mais 2 direct porque está pedindo aqui no Rider. O kit nosso não contempla, aí eu tenho que inserir. É a ideia do kit, tá vendo? A gente acabou de citar. Fechou? Vamos embora? Beleza, in-ear, né? In-ear. Vamos falar de in-ear, gente. O que é o in-ear? Sistema in-ear. Aquele sistema de monitoramento sem fio. A gente tem... hoje a gente tem a linha mais top da Shure, tá? A gente usa muito... Cadê a listinha? Vamos pela listinha que é mais fácil. A listinha, a gente tem hoje 1, 2, 3, 4 rack de PSM-1000 com 4 canais. Acho que é isso aí. Então, o PSM-1000, note que ele está aqui na segunda linha, tá? Até então, metade do ano passado, o PSM-1000 ele era um dos top da Shure. É o sistema mais caro que todo mundo usa, enfim. Era o mais legal que tinha. A gente tem 4 rack dele, então tem 4, 8, 12, 16. Se eu não me engano, deve ter mais canais de 1000, PSM-1000. É o sistema mais caro. É o nosso Accent, porém, sistema de fone. Todo mundo entende o que é um sistema de fone? Está tranquilo para todo mundo entender isso ou não? Eu posso explicar se não estiver claro. Acha melhor. Boa.
Sistema de microfone é isso aqui, ó. Você tem um transmissor, que é esse cara, transmite para uma base que está lá do outro lado e recebeu o sinal, certo? Então, sempre na jogada você vai ter um TX e um RX, beleza? Beleza. Quando eu falo sistema de fone, ele pega o som que está lá na mesa e devolve para mim que estou aqui no palco. Então, eu troco o TX que estava aqui, agora vai para lá o TX e o RX vem no body pack que eu coloco aqui, coloco o meu fone e vem para o meu ouvido. É basicamente isso. É um conjunto de TX e RX. Só que é um sistema de fone legal, profissional, top, que a gente tem a melhor marca do mercado, que seria o PSM-1000. E a gente já comprou agora 2 racks. Eu não lembro, é 4 canais aquilo lá? O ADTQ? É DTQ, né? É o AD-PSM. É o ADTQ, né? Que é o... Se eu não me engano, a gente tem... Ele varia alguma coisa. Eu preciso estudar esse equipamento, porque ele é muito novo. Chegou na Maxer faz um tempinho, deve ser uns 4 meses, e aí eu não tive tempo para parar para estudar ele. Mas ele é um sistema sem fones, de sistema de fone sem fio, que eu coloco o transmissor lá na house, saio com o sinal da mesa de som, entro nesse transmissor, do transmissor vem sem fio para mim que estou aqui no palco. Então, por exemplo, se o Volpe quisesse falar comigo, mas eu ouvi aqui do palco, é que a gente chama de sistema de ponto, né? A gente usa muito como ponto. Mas aí eu uso o Volpe aqui no meu ouvido, através de um body pack que eu tô usando aqui na minha cintura, e daqui para lá sem fio. Então, o Volpe fala lá, entra nesse transmissor, o transmissor transmite via UHF e vem para mim aqui. Então, eu tenho esse sistema comigo. A gente tem algumas linhas de in-ear, né, que a gente trabalha aqui na Max. O mais top é o ADTQ, que a gente não saiu ainda com esses... Saímos acho que uma vez para fazer no evento. Depois nós temos o PSM-1000, depois nós temos o PSM-900. O PSM-900 ele já é single, tá? Então a gente usa ele solto, uma base única, e a gente manda para vários lugares. Só para você ter ideia, hoje a gente coloca PSM-900 para fazer, às vezes, o ouvido da diretora, cara. Cara, tem banda gringa usando PSM-900 em turnê, e a gente coloca um PSM-900 para fazer uma voz da diretora. É absurdo isso, eu acho absurdo. Mas tudo bem, a gente faz isso. E depois a gente tem o Sennheiser 2050, que é aquele ali, ó. Esse aqui, ó. O 2050, por que a gente usa o 2050? Primeiro, para ter opção para oferecer para o cliente. Eu tenho o Shure, tem Sennheiser. O que você quer, Kennedy? Ah, eu gosto dos europeus, eu gosto do Sennheiser. Não gosto dos americanos, eu gosto dos europeus. Então, eu tenho 2050 para você. Beleza, beleza. O que acontece? Os 2050, ó, tá vendo que ele é uma unidade de rack, porém, ele é uma base aqui e outra base aqui. Esses aqui são os transmissores e os body packs são os receptores que já saem com o fonezinho. Beleza, beleza. Poxa, Will, então você quer dizer que quando eu vendo, eu já vendo 2 de uma vez? Exatamente. Isso é um ponto positivo ou não sei. Depende de quanto você vai vender. Os nossos racks 2050, ele vem tudo com duas unidades, ou seja, 4 canais de 2050. Só que aí vai mais legal, que a gente tem 4 canais de 2050, porém a gente tem 8 body packs. E eu consigo dobrar os body packs quando eu 5. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu posso pegar um body pack desse aqui e sincar nessa base até 8, que eu vou ter o mesmo, todo mundo ouvindo a mesma coisa, se isso for uma necessidade. Então, geralmente, a gente usa o 2050 para fazer canal de comunicação. Por que, Will? Às vezes eu tenho o Kennedy que está cuidando do microfone lá no palco. Aí eu tenho a Amanda que está microfonando. Aí eu tenho a Ana que está fazendo uma outra função ali no palco, que ela também precisa ouvir uma canal de comunicação. Aí eu tenho a Isa, eu tenho a Laura, enfim, vou embora. Tem um monte de gente que precisa estar no mesmo canal, ouvindo o mesmo canal, que é um canal de comunicação. Esses 2050 para mim é o ideal, porque eu uso um transmissor e replico ele para vários receptores. Eu tenho todo mundo escutando a mesma coisa. E aí eu crio um sistema de comunicação eficiente sem fio. Então, os 2050 a gente usa muito para fazer comunicação, tá? E geralmente, quando eu vendo para plenária grande, comunicação eu mando os 2050, ou para fazer direção de palco, essas coisas, tá? Pode ser vendido para banda? Pode. Pode, que é um sistema bom, ele não é uma linha de entrada, tá? Ele já é, se a gente fosse dividir linha de entrada, intermediária e linha top, ele já é linha intermediária. O 2050 já é uma linha intermediária, não é uma linha barata, né? Mas a gente tem, se eu não me engano, 3 racks de 2050. Eu preciso ver os números certos. Eu não tenho esses números de cabeça ainda. Para baixo dos 2050, a gente tem o G4, né? O G3 a gente não tem mais, tá? Vendemos todos. E a gente está só com os G4, que é a linha de entrada dos 2050. Então, se os 2050 é intermediária, a linha de entrada eu tenho o G4. Hoje, se eu quiser vender um sistema de in-ear, um canal de in-ear, eu vendo o G4. O cara está com problema de preço,
Eu posso ter duas opções. O que você quer? Você quer um PSM900, que é um canal, ou você quer um G4? É claro que no flow de vocês, se eu não me engano, o PSM900 deve ser mais caro. Vocês têm essa consulta aí? Não? Eu entendi. Isso, o meu é mais caro, tá certo. Aí, entre o 900 e o G4, qual é mais caro? Não tem ainda? O G3 tem? Tinha e ele era mais barato que o 900. É, né? É para ser. Porque o 900 ele já é uma linha de intermediária para profissional, tá? Antes do 1000 só tinha o 900, então já é uma linha profissional. Teoricamente, o G3 ali é para ser mais baratinho, que é a linha custo-benefício. É mais barato, né? Então tá certo, ó, né? Já viu ali? Então, geralmente, se eu for vender um orçamento mais barato, eu vou colocar uma mesa menor, eu posso colocar um ADX lá, que é o Sunrise, e um G3, um G4. G3 a gente não tem, trocou tudo por G4. Para essa pessoa poder fazer o evento dela sem problema nenhum, tá bom? Custo-benefício melhor, você se encaixou dentro daquele budget e vamos embora, vamos vender. Fechou? Linha de fones, falando um pouquinho de fones, que é o próprio in-ear, né? A gente tem a linha 535, que é a linha top da Sennheiser. Gente, só para vocês terem ideia, aquele fonezinho hoje, aquele é o 215, tá? Mas a gente tem o 535 da Shure, que é uma, se eu não me engano, é a segunda linha mais top, que agora, acho que agora saiu a linha 600. Mas a linha 500 hoje, um fonezinho desse está em torno de R$ 1.500. Um fonezinho desse. Aí a gente tem também uma pancadinha de KZ, tá? A gente comprou uns KZ. O KZ custa em torno de R$ 200 ou R$ 300. A gente comprou uma pancada justamente para mandar. Porque às vezes eu precisava fazer o fone da diretora, eu não vou mandar um 535, que é um fone de R$ 1.500 a compra, eu mando um fone de 300 conto e vai soar a mesma coisa para estar tudo certo. É o que a maioria da galera faz. Temos alguns fones extra-auriculares, também grandes, tá? A gente tem, acho que hoje na casa, tem uns modelos lá, mas o modelo mais convencional que a gente tem é o Sennheiser, que é o HD202, se eu não me engano. E acho que tem 5 deles. Se eu não me engano, é esse o modelo. E o que mais? E tem um sistema de tradução Bosch, que acho que alguns de vocês já conhecem, é um dos sistemas mais legais que tem hoje de confiabilidade e inteligibilidade em matéria de áudio, tá? Quando fala em cabine de tradução, sistema de tradução, para mim isso aí é um mundo totalmente à parte, porque todo mundo que eu conheço que trabalha com isso, a qualidade do áudio vai lá embaixo. Desde os transmissores, de tudo, é horrível. É horrível mesmo, bicho, é muito badarosca. Mas, enfim, a Max tem um sistema Bosch. E, se eu não me engano, nós somos os únicos na América Latina que temos esse sistema da Bosch de cabine de tradução que é super decente. Do Brasil? Do planeta, galera, do planeta. Então, a gente tem esse sistema de Bosch. Hoje, a gente está com aproximadamente, eu não diria 500 receptores, porque perderam, mas 400 com certeza, né? 400, acho que até 450 dá para vender, não dá? Dá demora um pouquinho para ligar. 450 a gente consegue vender. Eu diria até 490, porque o que a gente perdeu foi muito pouco, Will. Eles voltaram. 480. Eles voltaram agora do Rio de Janeiro, que a gente fez um evento. O rapaz estava comigo, ele testou um por um, tudo certinho. Ele tem um número lá atualizadíssimo do... Mas é isso, acho que 480, 490 receptorzinho. Porque o que acontece? Ele tem aquela base chata ali, ó, que é o transmissor. É a mesma ideia do in-ear, tá, galera? Isso aqui, ó, é um TX, sai com o sinal da mesa de som, entra nele, ele transmite via esse bagulho aqui que a gente chama de radiador, transmite para esses bodypackzinhos que vai para o fone. Então, esses aparelhinhos aqui, ó, que é um bodypackzinho que fica aqui para o cara controlar o volume e mudar o canal, a gente tem 480, 490 desses daí. Beleza? E tem, fora as cabines de tradução, que acho que a gente tem umas 4 cabines, 5 cabines que a gente monta, toda bonitinha. Vocês já viram essas cabines que a galera monta? É carpete, é tudo feio, detonado. As nossas são bonitinhas, tudo. Tem luzinha, tem... como que fala o negócio? Ventiladorzinho lá, é toda cheia de pra que isso, mas é bonitinho. Bora, Volpe. Perguntas? Tenho uma dúvida sobre o 2050. Você falou que a gente pode adicionar até 8 bodypack por rack, né? Eu consigo sincar mais de um rack para estar todo mundo na mesma linha? E aí eu consigo adicionar mais 8 bodypack, por exemplo? Consegue sim. Consegue sim. Quando eu penduro 8 bodypacks aqui nesse primeiro canal, ó, os nossos racks tem 2 desse aqui, ó. Então são 1, 2, 3 e 4, certo? Então eu tenho 4 canais.
Se eu quiser pendurar 20 aqui, 20 aqui, 20 no de baixo, 20 no de baixo, dá. Eu falo 8 porque a gente está trabalhando com 8 bodypacks por rack. Mas você pode pendurar até 20 bodypacks. Eu nunca cheguei nesses números extremos, tá? Eu não sei quantos números de bodypacks a gente pode pendurar por canal. Eu lembro que eu já pendurei 15. 15 foi o máximo que eu cheguei, que uma vez eu estava fazendo um show na Glória, a gente precisava de um canal de comunicação para o balé e para todo mundo da produção, né? Até o porteiro lá do evento queria escutar o canal de comunicação. Eu pendurei 15 num canal só. É o máximo número que eu cheguei, nunca pendurei mais. Mas eu nunca estudei sobre o que o fabricante fala, quantos bodypack eu posso pendurar num transmissor, mas até 15 sem problema nenhum que eu já fiz, tá? Nunca precisei usar mais que isso na vida, tá? Beleza? Mas o que é legal? A grande sacada hoje dos 2050 é porque eu tenho a quantidade dobrada de bodypack. Por isso que é mais legal ter os 2050 para fazer canal de comunicação. E aí é legal vocês venderem isso. Porque já é um equipamento que ele já é mais velhinho, então ele já não é tão bonitão, e é um equipamento que funciona direitinho. Se é para fazer uma comunicação entre banda, produção, backstage, essas coisas, o 2050 é o mais indicado para isso, tá bom? É melhor do que eu gastar pegar uma máquina de PSM 900 e ter que roubar vários bodypacks de outro rack para fazer essa comunicação. Eu já uso os 2050. Will, a gente do comercial precisa... Eu não cheguei na parte não sei se você falou de RF, mas a gente do comercial, a gente precisa se preocupar com RF ou tudo que você vende aí em questão, você já está indo com o seu sistema de transmissão? Estou tranquilo em relação a isso. Ótima pergunta, ótima. O que vocês devem se preocupar em caso de RF? Hoje na Max é vendido um lance que é o seguinte, até 20 canais, e me corrijam se eu estiver errado, tá? 20 canais, 16. Até 16 canais, nós não precisamos de um operador de RF. Ou seja, da equipe que a gente preparou e colocou lá, um deles vão ser capazes de desempenhar esse papel de fazer o RF. O escaneamento, colocar os nomezinhos nos bodypack, entregar tudo bonitinho para o cliente, enfim, para que o evento aconteça. Acima de 16 canais, eu já preciso contratar e ter no meu orçamento um RF Manager. Tá? Por quê? Porque esse cara vai ter uma carga de trabalho diferenciada. Esse cara não está indo lá só para fazer RF, mas ele é exclusivo do RF. Tudo que diz respeito ao RF é ele que vai fazer. Então ele vai ajudar, sim, a participar da montagem, da desmontagem, no operacional de todo o evento, porém o foco dele vai estar focado em fazer o RF do evento. Então a posição das antenas, a posição dos racks, a forma como ele vai se organizar e posicionar isso dentro do evento, está dentro do escopo de trabalho dele. A gente paga um a mais para isso, entendeu? Para esse cara, é isso, né? É isso, tá? É só isso. Partiu de 16 canais para cima, eu tenho que colocar... eu preciso precisar de um cara a mais aqui. É um cachê desse cara que eu vou ter que bancar. Beleza? E, além disso, tem aquele novo... Não sei se é novo, mas, para mim, é novidade. Aquele sistema que a gente descobriu depois do problema que a gente teve em Casé. Isso não vem com cara do RF, né? A Maxi tem que disponibilizar isso. Você pode explicar um pouco disso? Isso. A gente tem um sistema... O que acontece? Por exemplo, eu estou falando aqui, ó. Se o meu microfone falha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e pegar outro microfone, trocar até o cara reescanear. Porque isso aqui é radiofrequência. A gente está dentro de um estúdio que é uma caixa selada. Pode acontecer de falhar? Pode, claro. Se eu colocar a mão na antena aqui, é perigoso ele começar a picotar. Tá? 1, 2, é perigoso. E o que acontece? Tem cliente que não aceita isso. O cliente não aceita, ó, não pode falhar, não pode falhar. Aí você, beleza, então não pode falhar, eu vou criar um microfone backup. Então eu estou com outro microfone aqui no banco. Falhou um, eu pego outro. O que acontece? Às vezes o cliente não aceita isso. Aí o fabricante, Shure e Sennheiser, pensou numa outra coisa. E se eu criar um equipamento que ele troca frequência sozinho, sem intervenção humana, se essa radiofrequência falhar, ele já comuta a outra e faz funcionar, e pula e continua falhando. Você só vai ter um gapzinho assim, rapidinho e acabou. Aí isso é legal. Beleza, isso é uma tecnologia que a Shure e a Sennheiser desenvolveram e nós compramos. Nós temos hoje 3 Showlinks aí, chamado de Showlink. Isso é um equipamento à parte, é vendido à parte. Hoje a gente vende o rack lá, os microfones, ou Accent, ou LXD, enfim. Quando você vai vender essa tecnologia, que foi o que a gente vendeu num dos eventos, porque a gente teve problema no anterior, a gente mandou um cara para fazer todo esse RF. Ó, tá vendo? Existem alguns pontos que ele dá sombra. Por qual motivo eu não sei, mas acontece.
A gente mandou um cara para fazer todo esse RF, para estudar, ver a melhor posição de tudo. O cara usa um computador, um laptop. A gente pode mandar esse laptop. O software é gratuito direto da Shure, chama Workbench. Ele abre esse software, ele vai trabalhando, ele consegue ler o que cada equipamento está fazendo e consegue fazer a linha varredura encaixando as frequências nos buracos que tem menos ruído de piso. Beleza, beleza. Só que quando o cliente quer essa tecnologia a mais, que é o microfone trocar de frequência sozinho, aí a gente tem que vender essa história do ShowLink à parte. Por quê? Hoje a Max tem o ShowLink, a Max tem os switchers, a Max tem a tecnologia nos hardwares, nos receptores. Porém, nós não temos o bastão. O nosso bastão é o bastão AD. O bastão que faz isso é o ADX. Esse X a mais é o tal do ShowLink. Então, quando a Max comprou, ela comprou já todo o rack de Accent, mas com bastão AD1 ou AD2. Então, a gente precisa do ADX. O ADX seria isso. Tanto é que, para resolver isso, a gente, quando foi fazer Mary Kay, a gente pegou os bastões do Gabi, que são bastões ADX. E a gente mandou os bastões ADX junto com o ShowLink, junto com os Accent, junto com o operador para fazer isso. Tá bom? Isso é uma tecnologia, é mais caro, tá? Não tem jeito, é um equipamento top de linha. E se o cliente aceitar pagar por isso, a gente pode vender e a gente sabe fazer isso também. Tanto é que fizemos isso em Cazé. E aí chegou lá, o cara deixou acabar a pilha do microfone. O que tudo isso resolveu? Nada. É foda, né? É cruel, tá? É cruel, né? É ser nada para morrer na praia, tá? É mais ou menos isso, mas a gente tem batalhado muito para sanar todos esses pequenos probleminhas. E as baterias elas são assistidas, tá? Nós tínhamos lá operadores assistindo isso. Ele monitora tudo por uma tela de um computador ou através do painelzinho do hardware. Mostra tudo ali certinho, bonitinho, e aí conseguimos essa façanha. Enfim, bora, Volpe. Faltou tradução? Já falei. Do Bosch. Dúvidas, gente? Ou tá de boa? Então segue o baile. Vamos lá, interface digital. O que é isso, cara? Bom, hoje em alinhamento, como que a gente alinha o nosso sistema de caixas? Quando a gente fala em múltiplas zonas ou multicaixas, eu não posso simplesmente sair com o sinal da mesa de som e sair ligando um monte de caixa a qualquer torta direito. Eu preciso passar por um cara que a gente chama de gerenciador. Hoje a gente usa o tal do Galileu, que o fabricante vende junto com a Meyer, tá? Os próprios Galileus são, tá vendo? Da marca Meyer. E o que acontece? Hoje a gente está usando esses equipamentos para fazer os alinhamentos. Então, a gente tem alguns Galileus na empresa. Tá? Total de Galileu, se eu não me engano, a gente tem 14 ou 15 Galileu. 7 está em manutenção. Por que, Will, que está 7 em manutenção? Lá, nós temos o Galileu ali, ó, Calisto, aqui embaixo. Ó, temos o processador Meyer. A gente chama isso de processador, tá? O Galaxy, o Calisto, o Galileu 616 e o 408. Não, o 408 a gente não tem, não. Só temos o 616. Esse equipamento já tem um tempo de estrada, já vem rodando, já é um equipamento já usado e velhinho, só que a gente precisa deles. Então, o que acontece? Aconteceu que começou a eu estou com a saída 16 parada, a saída 15, então, comecei a arrancar tudo de circulação, mandei para manutenção, falei, bicho, não quero saber, eu quero aqui 100% daquilo que está funcionando, ou então não tenho. Comecei a mandar para manutenção, a gente foi entender o que estava acontecendo, e realmente estava com pouco. A gente está comprando agora, já falei com o Zé, nós compramos agora 3 Galileus novos, Galileu novo Calisto. Calisto não, a gente comprou o Galaxy, compramos 3 novos, cada equipamento desse custa em média R$70 mil, cada um, compramos 3. O Rubinho tem 3 na sala dele, já tentei roubar um monte de vezes, ele não deixa. Ele tem 3 com ele lá, para nada, ele não usa para nada. Está lá jogado, mas ele não me dá os Galileu. Enfim... conseguimos comprar 3 agora, a gente está reforçando essa parte de processamento para fazer o alinhamento dessas caixas. Geralmente eu mando uma pessoa específica para fazer esses alinhamentos. Quem faz alinhamento hoje para mim em eventos grandes é o Schmidt, é um cara que eu confio, é um cara que eu acredito. Geralmente a gente faz o penso, vocês aprovam. Eu vou citar Mary Kay aqui só por ser um evento maior. Tá? A gente faz o penso junto, veio aprovado, a gente senta, vê como que a gente pode fazer da melhor forma possível. A gente traça a quantidade de caixas, jogamos isso dentro de um software, o software diz para a gente se a gente está acertando ou errando, a gente conserta ali o que o software falar, é desse jeito, vamos embora, a gente vai.
E aí, lá no campo, quando a gente está fazendo toda essa montagem, essa passagem de cabeamento, essa instalação de caixas, eu tenho uma pessoa para fazer todo o alinhamento desse sistema. E aí, é nesse momento que eu vou usar esse Galileu para fazer todo esse alinhamento de caixa, tá? E aí eu tenho que ter um cara que saiba manusear muito bem essa ferramenta, que entende os recursos até onde eu posso ir com ela. Então, a gente faz isso aí. As interfaces de áudio a gente já falou, né? Já briefamos. A gente está comprando novas aí. Então, a gente tem hoje na modalidade física e digital, que é a DVS que eu citei. Stage Hack da Yamaha. Eu acho esses assuntos aqui bem específicos, mas vamos lá. O que é isso, cara? O que é um Stage Hack da Yamaha? A gente chama isso aí de RIO, tá? Ele é chamado de RIO, que é um hack de entrada I/O. Por isso é RIO. Ficou RIO, mas é hack I/O. É um hack de entradas e saídas. Então, por exemplo, tem a foto dele ali, ó. É aquele hack da Yamaha ali. Então, a gente tem ali, ó, 8, 16, 24, 32 por 16 outs. Então, isso vai em conta a quantidade de canais que eu tenho no meu evento para a quantidade de saídas que eu tenho no meu evento. Eu penso nesses hacks que são modulares para mim. Esse hack ele anda junto com as nossas CL5. Nós temos hoje 5 CL5. Cada CL5 tem 2 hacks desse. Então, eu tenho 64 input por 32 output, vezes 5. Tá? Então, se eu tenho 5 mesas, eu tenho que ter 2 hacks andando com cada mesa que acompanha. Vocês vendem isso. Quando vocês vendem lá CL5 com 2 hacks, é exatamente 2 hacks desses cada mesa que vocês estão vendendo. Beleza, Will. Mas eu não tenho mesa menor, que eu posso vender mesa menor com hack menor? Hoje nós temos mesa menor, mas nós não temos hack menor. Então eu estou comprando o hack menor. Eu estou comprando o TIL, que é um abaixo deste, que é 16 por 8. É justamente a gente cortar isso aí pela metade. Para evento menor, isso facilita as minhas conexões. Porque eu coloco um hack desse atrás do painel de LED e ia colocar a mesa de som lá no fundo. Como que eu interligo eles? 2 cabinhos de rede. Acabou. É barato, é simples, quebrou, compro outro. Fica fácil. Eu não preciso gastar dinheiro com multivia analógico, que custa caro e me traz ruído. Então, eu boto um hack aqui atrás, aí eu saio do sinal do hack, já ligo esse PA daqui e ligo o PA do outro lado. E ele comunica com a mesa de som via cabo de rede, primário e secundário, com redundância, bonitão, e foi para conta. Então, no caso aqui, eu poderia ter colocado a DM3 igual está ali no nossa house. E se eu saio com 2 cabinhos de rede e coloco um TIL aqui atrás, eu saio com 2 cabos de áudio curtinho, ligo aquele PA, ligo outro PA, e me sobra mais 6 saídas para usar aqui no palco se eu quiser, só de output. Mais 16 de input. Ou seja, é muito mais inteligente, muito mais rápido para fazer a montagem. A gente está indo para isso, tá? Tudo a gente está ligando via hack. E a comunicação entre house e palco e house, cabo de rede até 100 metros, partiu de 100 metros, eu parto para fibra. Já comunico via fibra. Por quê? Ruído, qualidade de áudio. É para isso que a gente está caminhando. Tá? A gente está deixando de conectar as coisas analogicamente quando as distâncias são grandes. Uma AWS, por exemplo, a gente já vai fazer tudo, as comunicações entre pavilhões, tudo via fibra. E entre equipamentos do mesmo pavilhão, a gente consegue fazer até 90, 100 metros via rede. Beleza? A gente tem um outro stage lá que nada mais é do que a mesma coisa do que o Rio, só que um é para Yamaha, o outro é para Digico. Mesma história, tá? É um hack mais robusto, então ele é mais caro, vende mais caro, vai com mesa mais cara, teoricamente o evento é maior. Mas a gente tem sim aquele hack que é a mesma função do Yamaha aqui do Rio, a gente tem o stage hack, que é o... A gente tem ali, se eu não me engano, esse hack nosso está com 56 entradas por 48 saídas, se não me engano, que é o hack que acompanha a 338 nosso, que é uma das mesas mais caras. Só para vocês entenderem, nós temos aqui a placa de som. Essa plaquinha aqui ó, é a placa Dante, que é o Dante que a gente tanto fala, que é o sistema de rede. Essa placa aqui ela só está com uma porta, mas é que a gente tem 2 já, que é a primária e a secundária. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu liguei a mesa lá no fundo e um rack aqui, passei 2 cabos de rede, aí entrei nas 2 portas aqui. Se eu pegar e puxar o cabo da primeira, o áudio não pode parar, porque o áudio também está vindo pela segunda porta. Então, eu trabalho em redundância. Hoje é assim que o meu sistema está funcionando. Tá? Tudo que eu faço hoje nos meus eventos corporativos, show, eu trabalho com primário e secundário valendo. Então, é 2 cabos de rede. Se eu chegar e puxar o primário, o secundário tem que continuar funcionando. Beleza? Aí nós temos as licenças, que a gente já falou. Dentro das placas de áudio, eu tinha esquecido disso, nós temos também 20 Avion. O que é esse Avion? O Avion é uma interface analógica
que, por exemplo, se eu estou num evento que eu tenho uma pessoa que o computador é de terceiro, não é da Max, mas eu preciso que esse cara esteja na minha rede Dante, eu preciso comunicar, ao invés de eu pegar e dar uma licença Dante, um DVS, aquela que eu tenho, as 40 que eu tenho lá para o Kennedy, mas eu não confio nele, é um cara que não é da Max e tal, é melhor eu dar um Avion para ele, um dispositivo físico, que ele vai plugar via USB na máquina dele, a porta USB dele vai entender isso e vai transformar a máquina dele, esse adaptador, num dispositivo de áudio. E aí ele sai rede do outro lado e eu entro no switch, pronto, eu já estou vendo a máquina do Kennedy dentro do meu sistema Dante, porém eu não tenho nada meu instalado na máquina dele. É assim que a gente faz os palcos de AWS lá nas breakouts. A gente coloca os Avion em todas as máquinas, porque as máquinas lá são do cliente, e eu tenho todas as máquinas via Dante comigo, porém eu estou usando as interfaces Avion. Beleza? E as interfaces Digico, essa aí a gente tem umas duas só, quase não tem. Essas plaquinhas servem mais para gravação. Manda. Essa nova mesa da Yamaha que você falou, que chegou, né? Ela também faz igual a DM, não? É. Não? Porque é o seguinte, eu precisava de uma mesa para colocar em foyer e em plenária pequena. Eu tinha um budget para gastar de R$ 1.200. Aí eu falei, caramba, como que eu compro uma mesa de R$ 1.200, R$ 1.500 para colocar em foyer? Porque assim, o que foi? Will, a gente precisa de mesas de som para colocar em foyer. Para ficar jogada lá para as baratas, não sei o que, tá. Aí, beleza. O último evento que a gente fez, eu não lembro qual, a gente pegou 20 mesinhas dessa do doce, que a gente brinca, né? Ah, eu preciso de 10 mesinhas do doce do Gabi. Pegamos dele. As mesas vieram com ruído, canal falhando. Meu, dava um pereré para o negócio funcionar. Tinha que tirar de um lugar, pôr em outro, tal, enfim, muito problema. Porque são mesas chinesinhas, eram as Behringerzinhas, coisinhas bem linha de entrada. Aí eu falei pro Zé, é o seguinte, cara, é bem aqui, vocês perceberam que quando eu entro aqui, ó, falha, bem nesse ponto. O que aconteceu? Aí eu falei pro Zé, a gente pode ir lá e comprar 10 mesas de R$ 1.200, R$ 1.500. Só que essas mesas, rapidinho, vão começar a dar problema. Eu vou ter ruído, eu vou ter que substituir, carro extra, desvio, Fabrício na minha cola e tudo mais, aí você já escala, né? Aí eu falei, Zé, e se a gente comprasse umas Yamaha mais barato que tiver, que Yamaha, querendo ou não, é trator, a mesa dificilmente vai parar, e são equipamentos mais confiáveis, a gente consegue usar até em pequenas plenárias pequenininhas e tal, e a gente consegue trabalhar melhor com isso. O que você acha? Ah, me passa o preço. Eu passei o preço para ele e essas mesas a gente pagou acho que 4 conto. Aí, enfim, ele aprovou e fomos. Compramos 10 dela. Só que assim, ela é uma mesa, por ser uma linha de entrada, só para vocês entenderem, a linha MG era uma linha analógica da Yamaha. E agora a Yamaha decidiu fazer uma linha digital da MG. Então, por isso chama MGX. O X nada mais é do que essa linha analógica melhorada traga para o digital. E a linha mais barata que tem hoje da Yamaha. Então, a gente comprou 10 dessa mesinha justamente para substituir essas coisinhas. É claro que ela não vai ter alguns recursos, e um deles é o Dante. Então, eu não tenho essa mesa em Dante, tá? Mas dentro de um foyer, de uma plenária pequena, eu tô, bicho, paquitão. Tô com uma mesa legal. Enquanto o meu concorrente está usando uma mesa de 2 contos, eu estou trabalhando com uma mesa muito mais legal. Fechou? Falando em consoles, rapidinho, console de mixagem começando a dar mais caro para mais barato. Da esquerda lá no topo, nós temos a Digico 338. É o nosso elefante branco, que sai de vez em nunca. É uma mesa do caramba, tá, gente? É linha top, é uma mesa aí de, se eu não me engano, de 1,5 milhas. É uma mesa excelente, não tem o que falar, não tem defeito, maravilhosa, milhões de canais, milhões de saídas e tudo mais. São as mesas que a gente tem colocado nos nossos eventos de grande porte. Ela causa um impacto muito grande, comercialmente falando. Quando você vende uma 338, vocês sabem que o preço dela é o mais alto do nosso portfólio, então é um produto que se vende muito bem, é um produto confiável, é um produto bom. Hoje em dia tem sido a mesa das turnês internacional, a turma tão fazendo tour com esse tipo de console, tá? Então a gente tem dentro da Max uma mesa dessa, super concorrida. A gente procura sublocar pouco, porque a gente é uma mesa que a gente tem, pelo fator do valor, a gente tem que tomar muito cuidado para quem a gente loca, porque uma quebra disso aí é um absurdo. Então, assim, por isso que eu falo que é um elefante branco, porque realmente é uma mesa muito caro, tá? É coisa de 1,5 milhão uma mesa dessa, é um absurdo.
Mas, enfim, nós temos uma dela, nós temos 3 S21 da Digico. Hoje, basicamente, nós estamos trabalhando basicamente com 3 marcas, tá, gente? Digico, a linha Yamaha e a linha Allen Heat. Basicamente é isso que a gente tem. As linhas top 10 mesmo são as Digicos, depois, aí dentro das Digicos nós temos a 338, que é mais cara, e ainda temos uma bem baratinha ali de entrada, mas é muito legal que as S21 nós temos 3 também. Depois a gente parte para a CL5, que nós temos 5 consoles dessas, são hoje as mesas que não param dentro do meu galpão, que fazem muitos dos eventos, e é como eu te falei, tanque de guerra, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta e não para nunca. São as mesas que mais dá dinheiro para a gente. Aí nós temos a CL5, nós temos uma CL1, que é a mesma coisa que a CL5, só que menorzinha. Mas claro, ela vai reduzir canais e capacidade de processamento, mas é a mesma linha. Quando você vem na Yamaha, depois da CL, a linha abaixo é QL, a linha intermediária. Nós temos aí também QL5. E aí uma coisa muito legal, para eventos de pequeno porte, até médio porte, a QL5 ela faz muito bem. E aí eu estou comprando o rack para ela, que é o famoso TIL. Eu posso usar o rio para interligar as QLs? Posso. Só que os rios já é parca CL, então eu faço o kitzinho. Vender o CL, vai o rio. Agora vocês vão vender QL, vai o TIL. Então eu estou comprando o TIL para equipar as nossas QLs. Já vai vender tudo casadinho, bonitinho. Aí nós temos aí 13 DM3, que é essa mesinha que está aí. Essa mesinha já fala Dante, já é uma mesa de aproximadamente 16 a 20 mil reais. É uma mesinha que resolve muito dos nossos problemas. Temos 13 dela. E aí a linha MGX aí que eu falei para vocês, nós temos 10 dela. Aí partindo agora para a Allen Heat, nós temos a linha SQ6 e SQ7. Temos 3 de cada, se não me engano. Não é 3 de cada não. Nós temos uma 6 e 2 7, se não me engano. É 3 total. E aí eu comprei rack para essas mesas também, para justamente a gente fazer essas ligações de rack. E aí nós temos aqui o 16, que também é Allen Heat, que ela briga, quando vocês vão orçar lá, vocês colocam DM3 ou QU16. O que a QU perde para a DM? Na verdade, ela só perde porque ela não tem Dante. As nossas DMs todas têm Dantes, tá? Por isso que ela é um pouquinho mais caro. Você tem como comprar DM sem o Dante, mas a gente já optou para comprar com Dante. Então, na verdade, são mesas compatíveis. Eu acredito que para vocês é o mesmo valor. Porém, o que a Allen Heat perde em relação às nossas DM? O fato dela não ter a porta Dante. Só isso, beleza? Dúvidas até aqui, Manda. Quantos canais tem a MGX? A MGX ela faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canais, se eu não me engano. 8 canais por ULR mais 4 fones de ouvido, 6 saídas. Beleza? É uma mesa bem compacta, tá? Essa é a mesinha que a gente quer vender, por exemplo... Vou fazer uma salinha. Parzinho de EV, uma MGX e o EWDX. Pronto, esse é o kit. Tudo isso R$ 5 mil por dia. Isso vende que nem água, tá? É bem legal. Você está fazendo de uma forma muito decente. Você pode até pôr QSC, mas ao invés de pôr QSC, que a turma não gosta do tripé, você está usando uma EV30. E até o meio do ano nós estamos comprando a EV50. Está chegando mais alguns LRs de EV50. A gente já estamos em negociação. A EV50 eu estou trazendo para o portfólio da Max, por quê? Hoje eu tenho 8 LRs dessa caixinha aqui. Essa caixinha que mais trabalha na Max, não para, certo? É uma caixa que não dá problema. Fala muito bem. Aí o que acontece? Qual é a questão? Às vezes eu tenho uma plenáriazinha que eu preciso de um pouquinho mais do que uma EV30. Aí eu vou ter a EV50. Quando eu quiser fazer um DJ, aí eu vou estar comprando também uma EV90. A gente já foi ver, a gente vai estar trazendo o portfólio da Max. Acho que até o meio do ano a gente chega lá, tá? A gente já foi ver, estudamos. A EV90, não sei se vocês sabem, mas o boteco do Gustavo Lima está sendo feito tudo com EV90. A gente foi escutar, fomos avaliar, gostamos. Falei, vamos comprar a EV90. Ela é pancadinha, aguenta um PAzinho mesmo de banda, dá para fazer um EV90. E você já tem ela aí, né, Volpe? Deixa eu ver aqui, ó. EV30, Turbo Sound, em breve EV50. Não falei para você, né, Volpe? A EV50 tá aí, ó. Ela é parecida com a EV30, tá? Ela tá ali, ó. Já chega em breve, acho que até meio do ano. EV50, para compor o quadro junto com as EV30, eu consigo manobrar isso. Então, vocês vão poder vender EV30 e EV50. Por exemplo, se eu tenho uma plenária que eu tenho um PA mais um delay. EV50 de PA, EV30 de delayzinho. Lindo, foi para conta, uma DM3...
EWDX e foi. Plenáriazinha a gente vai fazer com isso. Falando dessas torrezinhas, já que a gente está aqui, coluninha, né? A gente tem os Carray também. Carray a gente acabou de comprar 2 LR. Quando eu digo LR, é isso aqui, tá? LR, para mim é tudo estéreo, porque não existe uma caixa só, né? Então a gente comprou um par de LR de 402. A gente tem hoje o total de 3 LR de 402. Só para vocês entenderem, isso é um PA caro, tá? Um PA de grife já. A gente está falando de um parzinho desse aí, cerca de 80, 100 mil por aí. Se não for mais, tá? A gente arrematou isso aí, o Zé conseguiu um esquema legal, a gente comprou 2 KR402. E a gente comprou mais 3 LR e tem mais outros 2 LR, então 5 LR de 202, que é esses Carray mais fininho, menorzinho, que fala mais que a EV30, então já dá para usar. Will, por que a gente comprou isso? Primeiro, por causa do preço. Isso ia ser jogado no mercado, o Zé me ligou, Will, tem um esquema aí e tal, isso vai para o mercado, se eu arrematar vai ser bom, a gente vende. Falei, vende. Porque onde não cabe EV30, precisa de uma coisa melhor, o cara fala, mas eu não gosto de EV. Tá, eu tenho Carray. Carray ele tem um peso no mercado muito bom. E Carray se vende sozinho. Então eu tenho 2 opções de Carray. A 202, que é uma linha que já fala mais do que a EV30. E se eu tiver uma banda, eu consigo colocar Carray 402. E aonde eu quero vender Carray 402? Fazer side com banda. Então a gente faz muito corporativo, onde o diretor técnico fala assim, mas eu não posso ter um side grande. Não tem aquelas coluninhas? Aí você vai lá e tem que vender a coluna que você vai botar no palco. A 402 ela vai vir para isso. E aí, junto com a EV90. Então toda vez que a gente tiver uma plenária que o cara precisa colocar um side, a gente vai vender 402 para esse cara. Aí eu não sei como que vai ser o valor. Ou a EV90. Provavelmente vai ser um pouquinho menos. Mas são esses PAs com essas direções, tá? Para isso aí. Aí, fora isso, a gente tem a IP2000, que vocês já conhecem, e a IP500, que é mais fraquinha, para colocar dentro do banheiro. 3.000, acho que já tem um LR só, por isso que eu não coloquei, tá? Como a gente só tem uma, a gente não nem divulgo muito. Esse é o portfólio de colunas que a gente tem, que a gente vai estar trabalhando. Então, beleza? Fechou? Vamos voltar, Volpe? Volpe, você está aí? Aí fechou, né, Volpe? Vamos logo para a caixa de som, né? Galera, a caixa de som, só para não ficar muito cansativo, tá? Vocês sabem o nosso portfólio, a gente tem, falando de PAs dos maiores para os menores. Eu nem coloquei Milo aí, porque eu não sei, acho que vocês nem vendem Milo, mas a gente tem uma quantidade de Milo. São PAs extremamente... são PAs mais antigos da Max. Mas um PA ainda que saia, só esse ano, nós estamos em janeiro, fevereiro, março, abril. Nós já fizemos, acho que nós fizemos a igreja, fizemos outro lugar, fizemos o carnaval. Acho que nós fizemos 3 eventos que nós já usamos um PA Liu. O Liu é um PA pesado, tá, gente? Cada célula custa em média... pesa em média 120 quilos. Então é um PA pesado. Nós temos problema para colocar dentro de pavilhão, dentro de alguns lugares. Só que só esse ano esse PA já saiu 3 vezes. Nós temos um 4º mês, então praticamente uma vez por mês. Então é um PA que vale muito a pena e o som é maravilhoso, do caramba. Então a gente tem um PA Liu. Geralmente é o PA que a gente usa em outdoor. É um PA mais pesado, porém a gente fez um aniversário de uma igreja grande aí e usamos o Liu. Fizemos 8, 16, 24, acho que 32 caixas. Absurdo. Tava do carro, parecia um Rock in Rio. Aí, fora isso, a gente tem um PA a gente chama de... 4 linhas de 8, exatamente. 4, 8, 12, 16, isso aí. 16. Foi lá na igreja, foi sua, né, Matheus? Venda do Matheus, você foi lá ouvir, Matheus? Ficou bom, né? Você não foi? Eu estava lá, ficou bom. O pessoal da igreja queria comprar o nosso PA. Aí a gente tem, então, os Liu, né? Depois a gente tem os PA de médio porte, que é o PA um dos PAs que mais trabalha dentro da Max. A gente tem hoje 60 células do Leopard, que é um PA, para a gente, é um PA muito coringa, que a gente usa ele para muita coisa. Por que eu uso para muita coisa? Nós temos 60 caixas hoje e não dá para abastecer o que a Max tem de demanda. Então eu quero chegar numa quantidade de 100 caixas, nós estamos conversando, namorando, vamos ver se a gente consegue comprar mais essa quantidade de 40 células a mais para a gente melhorar esse portfólio, para a gente poder vender. Por exemplo, uma situação que a gente passou agora recentemente foi CREA, Cielo e XP. A nossa sorte é que a gente conseguiu mesclar e colocar mina em XP, aí eu remanejei os Leopard para
para o CREA, usou para caramba, tive que mandar algumas coisas para Cielo e tudo mais. A gente conseguiu fazer, mas sempre muito apertado. Muito assim, justo, arranca daqui, põe dali, a gente faz muito essa dança das cadeiras, tá? A gente tem hoje 60 caixas de Leopard. Aí depois, passando para um PA já de pequeno porte, nós temos as minas, que é mina e lina. A lina nada mais é do que uma evolução da mina. É a mesma caixa, tudo igual. Só mudou alguns componentes internos dentro da caixa e os caras mudaram o nome de mina para lina. A gente tem aí, acho que 16, se não me engano. Deve ter até um pouco mais. Não lembro o número exato. Isso são os nossos line array, né, que a gente chama de line para fazer pavilhão grande e tudo mais. Indo para... Aí o que a gente fez aqui? A gente fez uma brincadeira, só para vocês entenderem. A linha de cima são as linhas de caixas de alta. As linhas de baixo são os subgrave. Essas caixas que vão no chão, né? Na teoria, tudo que você está vendo aí, o 1100 aí, o LFC, o primeiro aqui, ó, o 1100 ele conversa com o Lil. O fabricante vende isso casado, né? A alta tem que conversar com a baixa. Claro que a gente pode brincar, mesclar isso aí, tá? A gente usa muito o Leopard com 1100, não existe nenhum problema nisso. Você só precisa pôr as quantidades que vão fazer com que exista uma coerência entre altas e baixas, que a gente fala, né? Mas, de acordo com o fabricante criou o 900, o LFC 900, justamente para falar com o Leopard. E hoje o Leopard, a gente vende muito isso, né? 2.900 com 4 Leopard para fazer side, quando você precisa de um sistema mais pesado. A gente vendeu recentemente para fazer DJ, né? Os nossos sides, a gente tem feito assim, né, Matheus? Quando o cliente briga e precisa de uma coisa mais custo-benefício, a gente parte para os nossos 4 LA para 2 LS, que a gente consegue reduzir o preço para o cliente, mas trazendo uma qualidade muito legal. Quando ele tem budget para pagar, eu falo, não, é 4 Leopard com 2.900. O Volpe está mostrando para a gente aí, ó, os nossos QSC, são esses daqui, tá? Esses daqui que eu falo bastante, ó, o LS18, que é um sub que vai aqui, e a gente usa essas células, aqui ele está grandão, mas é o mesmo tamanho do Leopard, tá? É a LA108, a gente põe 4 dela em cima de 2 LS118. Hoje tem sido o nosso side e muitas vezes o nosso PA custo-benefício. Nós fizemos agora lá em Cielo, tinha uma sala inteira só de QSC. A gente fez o PA todo de QSC, e aí tudo que era palco, front, a gente fez tudo no QSC. E ficou muito legal, tivemos um resultado bem bacana. Aí a gente tem os point sources normais, que vocês já conhecem, né? K12, K10 e K8. K12 e K10 a gente vende muito como PA, e aí eu posso combinar isso, tá, gente? Isso é muito legal. Dentro do social... dependendo das festas que a gente faz, a gente pode pensar em K12 como sendo side, no poly, a gente põe um cano, e o LS118, que dá casamento, eu coloco uma K12, um cano, e o sub fica legal pra caramba, se eu não quiser trabalhar com a LA108, então eu posso estar vendendo isso. O cara fala assim, eu queria QSC, eu gosto de QSC, a K12 é legal, mas falta grave. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu te mando um LS118, mas no cano dela, que a gente chama de poly, né? E vai ficar um casamento bem legal para o cliente. O cliente vai gostar disso aí, vai ficar um custo-benefício bacana, porque ele já saiu de Meyer, ele não pode pagar Meyer, ele quer pagar um QSC que é legal e tem uma... A QSC ela tem uma boa aceitação no mercado, muita gente gosta de QSC. O que é legal? Poucas pessoas têm... o Matheus quer falar o microfone para ele? Só fala para a gente gravar. A gente está gravando, Matheus, por favor. Ô, Will, não sei se foi na sua gestão, mas eu lembro que eu vi uma foto uma vez do exatamente igual você falou, só que em vez da K12 era a 108. Dá para fazer também? Essa coluna. 108. 108 é FZ, né? Não. LA 108, sim. Sim, fizemos isso no churrasco de final de ano. Eu que fiz aquela configuração. A gente usou um sub, um cano e 2 LA 108. Dá para fazer. Uma fica legal? Eu acho que não ficou, não. Fica fraco. Porque você tem muito sub para pouca alta. Fica desproporcional. 2 alta para um sub já começa a ficar legal. Só que quando a gente fez banda, igual a gente fez lá no nosso churrasco de final do ano da Max, eu percebi que ela limitava muito cedo. Porque aí o João estava fazendo o som, eu fui lá dar uma olhada no limite atrás da caixa. Quando eu cheguei lá na caixa, eu olhava o som estava bacana, mas ela já estava começando a acender o vermelho. O que eu percebi? As altas estavam acendendo o vermelho muito antes das baixas acender o vermelho. O que para mim é preocupante, porque eu não gosto de ver forçando o meu sistema. Eu gosto do meu sistema trabalhando tranquilo.
Quando eu começo a dimensionar meu sistema e eu percebo que ele trabalha muito gargalado, aí eu começo a falar, não, isso não é legal. Então, por exemplo, hoje, Matheus, para a gente fazer os nossos sides ou boot do DJ, eu não trabalho com menos de 4 caixas, justamente para ficar ensurdecedor para o cara falar, abaixa. Nunca aumenta, abaixa. Então, geralmente, eu coloco 2 LS118 com mais 4 LA108. Perfeito. Entendi. É meio que a configuração que a gente tem feito, temos trabalhado e tem rolado legal. Tanto como um PA, como boot de DJ, geralmente quando é a Lock a gente mandou Leopard, tá? Mas teve um outro DJ que a gente fez, 4 LA, 2 LS118, ficou do caramba. Já fizemos PA estaqueado com ela, vai bem pra caramba também. Então é um kit B que a gente pode vender à vontade. Will, eu não quero as LA, quero vender K12 com o LS118. Dá e fica bom. Fica legal. Só que aí eu uso um sub para uma alta, tá? Para ficar coerente. E aí a gente põe no polizinho, dá para fazer assim. Beleza? LS118, tá. A parte de sub da Meyer é um pouquinho confuso, mas... Ô, Volpe, volta só um quadro aí pra gente. Os subs a gente tem os 1100, tá? Que os 1100 geralmente a gente coloca ele para tocar junto com os Leopard, ou às vezes os Leo. Os 900, quando eu trabalho estaqueado, só para vocês entenderem, como o Sub 900 ele foi projetado para trabalhar com os Leopard, ele é da mesma família, ele tem inclusive a mesma largura, e eu coloco a caixa sentadinha em cima dele e nem precisa de bumper, então ele encaixa através dos pinos, o que fica bonito, que geralmente o cliente me cobra isso, geralmente no social isso é muito cobrado. O corporativo também, mas o social, os pessoal, eles ligam muito para a estética, então tem que ser bonitinho. Então é feio, às vezes, você colocar um sub, depois fica magrinho, aí sobe a tripinha, fica meio esquisito. Os 900 com o Leopard é uma coisa que um casamento perfeito, 2 900 com 4 ou 5 ou 6 Leopard, fica do caramba. E fica bonito, fala bem pra caramba. Mas eu já usei 2 900 com mina também, que dá para usar. Porém, eu gosto mais de usar o 750 com as minas, fica mais legal. Fica coerente, fica bonito e é bom de se vender. E aí, se eu quiser usar uma Point Source, que é o que eu queria trabalhar junto com vocês, eu estou fazendo uma plenária que eu não posso ter torre e não posso ter pedestal. Eu coloco, então, os nossos 500, que a gente tem 8 desses 500, coloco o pole e coloco X20. Dá para fazer X20, a gente tem bastante, dá para vender isso legal. E você tem uma plenária inteira de Meyer Sound, tá bom? Isso vai legal. É bom, não é tão caro, já que o cara não quer se eu quero comprar Meyer. Manda 2 sub de o 500 LFC, o pole e mais a X20, ou dá para fazer com o P Júnior, por aí vai. Aí vocês dá para viajar bastante. A gente pode ir matando essas dúvidas em cada orçamento. Aí tem a X40, a X20 que você já sabe, fecha nosso portfólio Meyer. Os carros a gente já viu, as torres fechamos, e fechamos, né, Volpe? Falta algo? Monitor. Monitor, só para a gente saber, nada mudou, tá? Monitor são os mesmos, a gente trabalhando do maior e mais pesado para o mais leve. A gente tem o primeiro ali na esquerda, em cima, o MJF 212, que é o que a gente usa para fazer grandes shows, boot de DJ potente pra caramba. Depois o MJF 210. Depois o M1P, que é menorzinho. A gente já usou também de monitor a UP Júnior, tá? Dá para usar. A gente fez isso agora, não lembro o evento que a gente fez. Foi no Rio. A gente usou o P Júnior de monitor, foi... Caramba, no Jequitimar. Não lembro, no Jequitimar a gente usou tudo monitor de Unilever. Boa. Unilever, o P Júnior a gente usou. Aí nós temos a K12, K10 e K8 e monitor de referência Genelec. Beleza? Não, porque ali tinham os subs, mas eu não vi a 700 HP. 700 HP, a gente tem uma merrequinha delas aí. Estou guardando, vou vender. A 700, eu vou te explicar a ideia do 700. O 700 HP ele é do mesmo tamanho praticamente que o 1100. Você olha o 1100 e olha o 700, é a mesma coisa. Só que por que eu gasto o mesmo espaço para render metade, praticamente? Porque é mais barato. Para vocês aparece mais barato no Flow, o 700? Por isso que vocês vendem 700? Tá bom. Entendi. Tudo bem, aqui às vezes quando eu coloco no software, um lugar que eu faria com 2100, eu preciso de 4.700. Eu não sei se essa economia bate no final.
Não, tem. Pode vender, mas no lugar que eu faria com 2.100, eu preciso de 4.700. Eu acho que é mais esse elemento. Oi, Tonani. Will, no social, a gente tem uma questão que o cliente ele não tem o domínio técnico, assim como o corporativo, que tem o diretor técnico, então ele confia muito na nossa expertise do que é o ideal para o evento. Nem sempre no aprovado eu vou bater na pedra do tipo, tem que ser esse equipamento. Às vezes vai no que está disponível na casa, se for o substituto. Então, no social, vocês têm seguido essa linha ou é algo que pode ser daqui para frente? No social, eu tenho feito o seguinte, por exemplo, eu sei que pega mais... Por causa geralmente o corporativo vem acompanhado com o diretor técnico. E geralmente o cara é mais crica, geralmente o cara tem o fornecedor dele e geralmente não é a gente. Todas essas coisinhas vão contribuindo para um acúmulo de informação que lá na frente eu estou dando munição para esse cara me quebrar. Eu tenho que vir retalhando, limando isso. Então, assim, eu trabalho hoje com muito mais cuidado dentro do corporativo. Quando é gente nossa, que a gente vai vender pro Donda, para essa galera T1000, a gente senta, conversa, bate a linha, pode ser isso, pode ser aquilo. Então, por exemplo, a gente atendeu agora a Cielo, eu mudei algumas coisas em cima da hora, avisei o bonito que estava lá e está tudo certo. Vai naquele lance da colegagem, a gente vai entregando e todo mundo vive feliz dentro desse mundinho. No social eu tenho feito diferente. Então, por exemplo, eu preciso muito mais estar alinhado com você, entender a tua necessidade, e aí você, desse lado, aí você tem a informação do cliente. Então, hoje, para a minha equipe, eu falo assim, olha, tudo que... se eu olho o aprovado não está coerente, o Tonani colocou isso, mas, poxa, isso aqui está esquisito. Vamos voltar e falar com o Tonani. Legal. Aí eu pego e volto a bola para você e falo, Tonani, eu acho que aqui era mais legal isso aqui. O que você acha? Dá para vender isso? Puxa, Will, tá dentro do budget e vamos aplicar. Então, às vezes, esse bate-bola eu prefiro mais ter eu e o vendedor. O Sila já está orientado a isso. Toda vez que a gente bate um aprovado lá, que a gente vê que tem alguma coisa muito fora, a gente prefere voltar para vocês quando se trata de social. Quando se trata do corporativo, eu primeiro consulto os vendedores, no caso, ou a Amanda, ou o Kennedy, quem quer que seja. Aí eu falo, olha, é isso, mas isso não está legal. Vamos bater com o diretor? Ou às vezes até o próprio vendedor fala assim, Will, bate direto com o diretor técnico. Exemplo, a gente teve esses dias no caso do Tuca. Aí eu vou, bato a bola com ele. Falo, Tuca, eu não tenho isso, mas eu tenho isso. Pode ser a mesma coisa. Não, vai fazer, de acordo com o meu conhecimento, vai entregar a mesma qualidade que você está. É isso. Igual o Pedro Sampaio, que a gente fez agora, e tem que ter um alinhamento com ele, Perfeito. com o Livinho, tudo isso. Né? Perfeito. Ótima colocação, é isso aí. Esse bate-bola, Tonani e vendedores, a gente tem que bater entre a gente, para a gente falar a mesma língua. Eu sei que a Max tem um monte de milhões de caixa com uma sopa de letrinha que a gente tem que ir entendendo para cada o que a gente vende. A gente tem uma peculiaridade aqui na Max, que é muito engraçado, é difícil, mas ao mesmo tempo é muito legal. A gente vende muito. E que bom que a gente vende muito, que é sinal que vocês são bons, né? Eu tenho essa leitura. E eu, do lado de cá, eu tento fazer o máximo para ter a mesma velocidade que vocês. E a minha busca todos os dias é falar, mano, eu preciso pegar a velocidade dessa galera, porque vocês vendem muito. E eu vejo que todos os setores patinam na mesma direção. Aí eu falo assim, cara, o que eu tenho que fazer para ganhar velocidade no meu MOX, para separar o equipamento mais rápido, para ir certinho, para não ter carroça e tudo mais. Então, eu estou sempre vivendo esse drama, tá? Quando eu começo a pensar nisso, eu começo a pensar em kits, eu começo a pensar naquilo que vocês estão vendendo e naquilo que eu tenho dentro da Max que pode suprir para a gente não atrasar a entrega. Porque tudo isso está envolvido. Então, por isso que eu procuro estar muito alinhado com vocês e sentindo a temperatura de vocês para eu estar conseguindo entregar o mais rápido possível. Então, às vezes, já aconteceu, Tonani, eu preciso dessa informação, me ajuda nisso, posso mandar isso? Aí ele fala assim, não, Will, pode alterar, tudo bem. É que sempre eu estou educando a minha equipe para sempre que a gente for alterar alguma coisa, a gente fala com o vendedor, porque é o vendedor que vende. Eu não vendo nada. Então, tudo que eu mudo por uma necessidade técnica, eu sei que as coisas estão mudando, a gente está entendendo toda essa adaptação da Max. Mas hoje, no formatinho que a gente está hoje, eu prefiro estar alinhado com o vendedor, todas as mudanças que eu preciso fazer, seja ela por deficiência de equipamento ou por falta dele, eu alinho com o Matheus. Matheus, eu não tenho isso que você vendeu, o que a gente faz? Dá para mudar para isso, Matheus? Beleza, vou ligar lá para o cliente, se ele sentir a necessidade, ele liga e alinha com o cliente. Olha, eu não tenho isso, mas estou te mandando isso outro. Beleza? Beleza. Will, tá liberado, já falei, vamos embora, pica o pé. A gente vai, entrega e faz. É assim que a gente tem feito. Então, hoje em dia, é muito a gente bate bola, né, cara a cara, que a gente vai sentindo e vai fazendo isso. Eu acho que tem dado certo, algumas coisas a gente vai alinhando e vai melhorando tudo isso. Mas sim, eu tenho que melhorar muito ainda a minha velocidade em relação a vocês, até porque vocês são muitos e eu sou um só.
e eu estou tendo que trocar o MOX, estou tendo que fazer funcionar, estou tendo que revisar equipamento, comprar mais e tudo mais, mas eu chego lá. A gente vai chegar lá. Beleza? Dúvida, gente? Uma dúvida. É de bom tom misturar as marcas? Por exemplo, eu faço um PA de Meyer Sound e faço um front de QSC. Se não, por quê? Boa pergunta. Não é de bom tom. Os diretores, no geral, não gostam disso. Eu também não gosto disso. Se eu vou fazer uma sala toda de QSC em tudo. PA, front, monitor, delay, tudo. Se eu vou fazer de Meyer, eu procuro fazer de Meyer. Se eu vou fazer de EV, então faça tudo EV. Se eu vou trabalhar com EV50 e EV30, tá tudo bem. Se eu for fazer, por exemplo, uma sala dessa com Meyer, eu colocaria X40 pendurada, pode pôr o 750 ali no chão. Se eu for fazer um monitor, UP Júnior, UPJ, até UPM, que é menorzinha de monitor. Pronto, eu tenho uma sala montada em Meyer. Eu acho esquisito você vender um troço multimarcas. Eu não acho isso legal. E no mercado isso não é bem visto, tá? Quando você monta isso, pode acontecer? Pode. É proibido? Não, não é proibido. Mas não é bem visto. Por quê? Porque você soa as caixas diferentes. Ah, Will, mas se o técnico for lá, fizer um ajuste e fazer falar igual, vai acontecer? Vai. Mas visualmente não é bonito. É isso que eu penso, tá? É o que a galera que eu já trabalhei pensa. Pô, você vai montar uma sala, ou você monta de uma marca ou monta de outra. Então, por exemplo, numa empresa anterior que eu trabalhei, a gente tinha, o dono tinha essa mania de misturar a marca. Então, por exemplo, o PA era de uma marca e o sub era de outra. Eu já não achava legal. Por quê? Embora o som ficasse bom, o cliente perguntava, o PA é de que marca? Ah, o PA é X. E o sub? O sub é de X, né? Não, o sub é de Y. Porra, mas peraí. Que empresinha meia boca é você que trabalha com sistema multimarca? Então é essa mais ou menos a visão que a galera tem. E aí eu não queria que a Max tivesse essa visão do mercado. Por isso que, geralmente, igual a gente fez agora em Cielo, eu montei uma sala toda em Meyer e outra sala toda em QSC. Porque eu falei, beleza, aqui é só QSC. Você vai para do lado aqui, lá tá Meyer. Mas não tem bagunça, né? A gente procura sempre fazer desse jeitinho. Fechou? Dúvida, galera? E quando usar, tá? Existe aquilo que a gente sempre está falando, de encontro que você está falando, de estar junto com a gente e tal. Existe alguns, né, executivos que têm um conhecimento técnico um pouco mais avançado, outros não. Mas, assim, para quem não tem isso, qual situação usar o front, qual situação usar o delay, qual situação usar um outfill, para quê? Para o orçamento ser um pouco mais assertivo, tá? E não ter aquela dependência de toda hora. Will, cara, dá uma olhada nesse projeto, o que eu vou? Então, de repente, se tem como criar uma regra para que... Enfim, eu não sei se é possível, ou se errou no orçamento, se você manda o delay que o cara não contemplou, se isso tem custo, ou se faz parte da gordura, enfim, é sobre isso. Muito boa pergunta, muito boa. Pergunta de milhões, né? Como que eu faço para dimensionar o sistema certo, economizando o máximo possível, tá? Basicamente, cota. A gente está sempre olhando para cota. Por exemplo, hoje eu não coloco um sistema com mais de 18 a 20 metros de distância. Primeiro ponto. Eixo X é esse aqui, ó. Eixo X eu trabalho sempre de 18 a 20 metros quando eu estou com online, que foi assim que a gente aplicou em Mary Kay. Puta resultado. Fala, bebê. Ah lá. Ele tem até um desenho. Então, do meu main fill até o meu delay, eu procuro trabalhar em torno de 18 a 20 ou até 22 metros máximo. Não gosto de trabalhar mais que isso. Por quê? Você tem muita perda por causa do som, do decay, a gente chama de decay do som, até a próxima torre começar a trabalhar. Eu gosto de chegar no ambiente e eu estar aqui e estar lá e ouvir o mesmo som. Homogeneização. A gente gosta, a gente ama isso. Fala, puta do caralho, foda. O que eu faço? Eu preciso trabalhar com métricas, cotas. Então, a gente fez isso dentro de um software e a gente aplicou isso em Mary Kay. E a gente foi lá ouvir. A distância do eixo X, ou seja, do palco até a house, mantendo de 18 a 22 metros de distância, foi do caramba. A gente falou, porra, é isso. A gente acertou. É por aí que a gente vai manter. Então, a gente guarda esses números no coração e pratica. Beleza? Relação à largura. Aí vai da abertura do ângulo da caixa. Você precisa conhecer um pouquinho. Tua caixa abre quantos graus horizontalmente, que a gente chama de eixo Y. A tua caixa abre 90 graus, a tua caixa abre 120 graus, aí depende da caixa. Então, por exemplo,
Vocês estão aí, esse PA está falando. Se de repente eu tivesse um frontzinho aqui na frente, não ficaria mais confortável para ele que está aqui? Porque eu estou falando daqui e ele está ouvindo meu som vindo de lá. Então, se eu tivesse um front aqui, abrir um volume aqui para eu trazer aquela imagem que está de lá e vir de frente, a psicoacústica fica mais gostoso. Então, aí é muito da estrada também, mas vai depender muito da cobertura horizontal do seu PA. Tá? E aí não tem jeito. Quando você está num pavilhão é uma história, quando você está dentro de um hotel, que a gente trabalha muito dentro de hotel, é outra história. Você tem que ir, sentar, escutar, jogar no software, projetar, que é o que eu e o Fabrício ficam fazendo lá toda hora. Porra, um belo desafio da gente esses dias foi o CREA. Bicho, cheguei na reunião, ó, não pode caixa aqui, não pode pendurar, não pode ir lá, não pode, no final vai ter que desmontar tudo. Falei, caramba. É, um 360. Olha lá, ó. Aí é um exemplo de arena, tá? Que a gente está cobrindo 360 graus. Onde foi mais ou menos isso que a gente fez esses dias? Foi aquele evento lá no Ibirapuera, que eu não lembro o nome do evento. Foi das... Getour. Foi lá. Foi desse jeito. A gente pendurou os clusters, tudo aéreo, e ficou do caramba. Bicho, eu fui lá escutar. Cara, eu andava nas arquibancadas aqui, ó. O cara que fez o alinhamento para mim, eu queria ter contratado ele, é que eu perdi, não deu tempo. O Pio contratou ele antes de mim. Então eu fui andando na arena assim, ó, o PA lá na frente, lá embaixo, no alto, tal. Eu fui andando assim, ó, entre a transição de um PA ao outro, você não sentia a queda do som. Era homogêneo. Cara, isso para mim é o ápice do alinhamento, é o ápice de dizer, puta, a gente acertou, foi do caramba. E aí ele tem aí algumas fotos de projeção de alinhamento, ó, você tem o PA. A gente sempre está preocupado muito com a primeira fileira, ou seja, a primeira pessoa que está sentadinha ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Qual o problema dessa primeira pessoa? Ela vem o som escutando daqui de cima, ó, tá vendo, ó? E aí eu preciso pôr um frontzinho aqui para ela ter uma imagem, ou seja, ela está escutando o som vindo do alto, isso não é legal. A gente chama isso de voz de Deus. Pô, o cara está escutando a voz de Deus. Quando eu coloco outra caixa aqui e abro essa mesma voz do cara que está no palco vindo direto, eu pego essa imagem e desço ela para mim aqui, ó, ou seja, a imagem está vindo de frente, fica mais confortável para a pessoa escutar. E aí eu tenho todo o meu sistema trabalhando para atingir até lá em cima. Aqui é muito simples de você visualizar, tá? Não tem pano preto, ó, é muito tranquilo. Eu perco 3 dBs a cada vez que muda de cor. O vermelho é onde tem a maior pressão sonora. À medida que eu vou distanciando do sistema, começa a perder, vira amarelo, ó, tá vendo? Então, o que eu analisei? Por exemplo, Mary Kay. Tá vendo isso aqui, ó? O primeiro cara aqui, ó, ele está escutando. Tá vendo que tá chegando um pouquinho de amarelo aqui? Aí o segundo, ele está ouvindo o quê? Ele está ouvindo amarelo ou está ouvindo azul? Azul. Ou seja, o primeiro está escutando coisas diferentes do segundo cara. Eu não gosto disso. O terceiro está ouvindo o quê? Amarelo. Ou seja, esse escuta amarelo, esse escuta azul. Esse escuta amarelo, esse escuta o quê? Azul, 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 amarelo, 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 azul, azul, azul. Opa, esse aqui vem um restinho de amarelo. Azul, 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 azul mais fraco e vai. Isso não é legal. Eu não tenho uma homogeneização no meu sistema. Isso, para mim, é um sistema mal dimensionado. Eu não trabalharia assim. Eu iria mudar a posição das caixas, mudar ângulo, mudar sistema. Alguma coisa eu ia fazer aí para que ou todo mundo escute amarelo ou todo mundo escute azul. Entende? É nisso que a gente trabalha quando a gente faz um dimensionamento de sistema. Eu quero que todo mundo escute a mesma coisa. Fechou, pessoal? Oi, deixa eu aproveitar. Não sei se é o tema ou se já foram falados sobre isso, mas questão de dimensionamento de equipe. Né, aproveitar que a gente está todo mundo aqui. No LED a gente tem uma regrinha que a cada 10 metros quadrados, um técnico. Como que é feito isso no Como é áudio? que é? A cada 10 metros tá, por causa das quadrados de placas. LED, Entendi. um técnico para montar, pelo menos. E pro áudio fica muito genérico, assim. A gente trabalha mais pelo tamanho do espaço, a complexidade do tempo de montagem, mas eu não sei se tecnicamente tem alguma regra que vocês definem. A regra é basicamente assim. Por exemplo, é que o LED é sempre aquela história, né? Ou o painel vem do chão ou o painel vem do alto. Geralmente vem do chão. Você começa montando as linhas e aí vai subindo, subindo, subindo. Por aí vai. Por isso você tem esse cálculo. O som depende. A caixa vai pendurada ou vai no chão? Se eu vou montar um LR e mais delay no chão de EV, 2 caras é o máximo. Eu penso que 2 caras tá bom, montou, checou, um ficar na house, um ficar no palco, distribuindo microfones, acabou, tá feito o evento com 2 caras. O resto que vem a mais é carregador. Se eu tenho um PA Fly, já muda o conceito. Eu vou precisar de um terceiro cara, porque eu tenho que ter um cara que suba.
Nem todo mundo tem NR35. Então eu preciso de um cara que consiga subir, um cara que vai passar os cabos aéreos, que vai descer por algum lugar. Aí talvez já aumentaria um cara. Já faria com 3 caras, o mesmo LR e um delay com 3 caras, dependendo do tamanho da plenária. Não existe uma receita. Geralmente não, mas geralmente a gente deixa 3 pessoas no momento do evento, 3 pessoas, que é house, o microfone e o cara do RF fazendo o momento da plenária, que é o nosso dia a dia, tá? E na montagem a gente reforça essa equipe. Hoje, uma plenária com 3 pessoas, se eu tiver uma boca de cena, um microfonista faz com 3 caras numa boa, que é o cara cuidando do RF man ali, coordenando, tal, ajudando, um cara para microfonar e um cara operando a house. Acabou. É isso o meu número. É o que eu e o Danilo temos pensado. Aí, vamos imaginar, nessa plenária aconteceu durante o dia, à noite tem banda. Poxa, a plenária vai ser transformada para receber a banda. Aí eu preciso adicionar equipamentos extras, cabeamento, fazer toda a montagem da banda. O que isso quer dizer? Que eu vou ter que montar a bateria no palco, pôr ampli de guitarra, puxar cabo, interligar, mesa, rack, tá. Aí eu adiciono talvez 1 ou mais 2 caras. Basicamente é esse o número que eu trabalho. Então, numa plenária com banda, 5 pessoas, é o que a gente tem praticado hoje em dia, e a gente quer tentar reduzir esse número, ou eu ter mais gente, mas mais barato, porque não adianta você ter gente cara, porque às vezes você não precisa de mente, você precisa de braço. Então, será que não é melhor, em vez de eu ter uma cabeça, eu ter 2 braços? Então, às vezes eu estou pagando um cara de 800, será que não era melhor pagar 2 de 400? Ou até 3 de 300? Sei lá, essa brincadeira com essas contas, tentar enxugar o máximo que a gente conseguir para ter uma maior eficiência. Eu estou trabalhando nisso. Hoje eu tenho o time de áudio é dividido em 5 times. Cada time eu tenho 5 pessoas, então eu tenho 5 vezes 5, eu tenho 25 pessoas debaixo do meu guarda-chuva de forma direta, onde eu estou estudando cada um desses caras, conhecendo, vendo até onde eu posso chegar com eles para eu reduzir o número de gente. Porque, gente, não é quantidade, é qualidade. Eu percebo que a gente tem trabalhado muito com quantidade. Tem eventos que eu chego e esses caras não precisavam estar lá. Poderia ter ido embora e voltado para reforçar só na montagem e na desmontagem. E durante o evento, em vez de eu ter esse cara sobrando, a gente conseguiria enxugar. Um exemplo desse foi Mary Kay. Mary Kay, a gente percebeu que tinha gente sobrando. E teve outros eventos que eu fui, eu falo, bom, esses caras poderiam ter vindo, a gente poderia ter fechado e guardado esse budget para a gente, gastado de uma outra forma, e contado com essas pessoas só na desmontagem, que é onde é o jeito mais pesado e é onde a galera mais reclama. Os técnicos, eu chego na rua, os caras, mano, tem que pedir desmontagem, porque é doído, a gente está aqui 16 horas, mais a desmontagem, mais conferir o material, mais mandar o material tudo certinho e fechar caminhão. Realmente é pesado. E eu preciso trabalhar e estou estudando alguma forma. Isso foi tema do nosso kickoff no início do ano. E a gente quer trabalhar para reduzir a carga horária dele, porque eu reduzindo a carga horária, eu reduzo a hora extra da empresa e eu sobro uma gordura para vocês, porque no final das contas, quem paga as horas extras é do budget do evento que foi vendido, né? Ou a Max, enfim. De onde quer que seja, eu preciso dar um jeito de trabalhar mais enxuto com essa operação. E aonde que eu faço? É manuseando os caras daqui para lá, de lá para cá. Isso aqui eu não preciso hoje, eu só preciso amanhã. Então, eu economizei uma diária aqui, eu tenho para gastar aqui. Aqui eu gasto com um cara mais barato. Eu não preciso desse cara caro aqui. Aqui, esse 800 eu libero, trago outro de 600, vou fazendo um de 400 e aí por aí eu vou. Então, é esse penso que eu estou fazendo. Como eu estou fixando todas as minhas equipes agora e trabalhando com essa forma mais enxuta, eu acredito que eu vou conseguir trazer números melhores e valores menores para a gente trabalhar. Beleza? Volpe, passo a palavra para você. Quero agradecer, porque acho que foi de alto nível que nós falamos aqui hoje. E bem conciso, assim, né? Até acho que é muita informação. A gente vai soltar esse playbook para vocês no último dia, então vocês vão ficar com esse material. E por sugestão do Tonani, a gente vai também fazer um material para mesa, para eles poderem consultar. Tem que ter tamanho, tem que ter peso e coisas assim que ajudem no dia a dia. Então depois a gente pensa um melhor jeito de fazer isso. Eles já têm lá, o Júnior desenvolveu. Mas o legal era fazer junto e atualizando e tudo mais. Então acho que a gente tem muito para crescer junto, assim, nesse nível, né? Pô, a gente partiu do básico, né? Não entramos em questão tão lá embaixo, mas acho que foi muito legal, assim. Porque
Entrar no comercial tem que saber vender. É isso, é técnica de venda. Mas depois você tem que saber também economizar e substituir. Então, pra gente, eu acho que o mais difícil às vezes é ter essa visualização que vocês estão tendo lá para otimizar o evento, né? Então é isso. Vou deixar a avaliação para vocês. Quem preencher a avaliação recebe o certificado também. Esse treinamento é verdade, fazer um certificado. Tem que colecionar. Quem mais tiver certificado aqui, no final do ano dá o quê? Aquele cruzeiro, né? Cruzeiro, é o cruzeiro, né? Fechou. Cruzeiro. Cruzeirinho internacional. É isso. Pessoal, obrigado. Eu só quero trazer vocês mais pro meu mundinho e entender um pouquinho mais o mundinho de vocês, que acho que a gente vai se ajudar e vai dar bom, tá bom? Obrigado, tá? Valeu. Obrigado.